Perfeito. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nova edição do curso Moda Lab+, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos, promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente, temos o apoio da Pivot Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda, Sustentabilidade e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas, que vão dividir conosco a sua trajetória, experiência, visão de mercado e, principalmente, os seus questionamentos sobre a moda. E hoje a gente vai receber um convidado que vocês indicaram, que deu certo. Fiz o convite para ele, ele super topou. Então, queria agradecer desde já ao Gabriel da Silva, estilista, formado pela Faculdade de Santa Marcelina. Atuou como assistente de estilo, stylist e assistente de stylist, colaborando com marcas como Puma, White Horse e Meta. Atualmente desenvolve sua marca autoral, da Silva, com colaborações realizadas para Vista Magalu e Pernambucanas. Então, seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado. Podemos começar? Podemos começar. Lincoln, dá uma pulada aí de slide, por favor. Às vezes demora, tem um delayzinho, tá, Aí, tá Gabriel? bom, vamos parar aí. Eu acho que eu coloquei assim, dei uma resumida, mas tem mais algumas coisas. Dentro do mercado, assim, depois que eu me formei, eu comecei a perceber que não dava para mim ficar focando em um único processo, um único nicho, porque o mercado não me absorvia pelas temáticas que eu faço de trabalho. Então, tipo, ser multifacetado em alguns pontos ia me tornar um profissional melhor, ia me colocar em destaque em outras coisas e eu conseguia fazer links com essas coisas, né? Então, tipo, trabalhar como assistente, trabalhar como stylist, trabalhar com direção de desfile, fazer esses mix de coisas fazem que eu compense no todo, né? E quando eu falo que eu trabalhei com assistente de estilo, eu trabalhei em diversos nichos diferentes, né? Tipo, a experiência que eu tive foi com, tipo, moda festa. Então, tipo assim, eu entrei naquilo dali, eu fico meio, tipo, super focado naquilo dali. Então, tipo, eu manjei de um monte de coisa daquilo dali. E eu consigo absorver aquilo dali e levar para da Silva. Então, tipo assim, agora eu entendo de uma coisa de moda festa que eu consigo migrar para da Silva. Então, tipo, ser multifacetado nesse momento foi o que começou a expandir meu trabalho. Então, tipo, todo meu trabalho, eu coloquei meu trabalho aqui em alguns pontos para vocês verem como eu comecei, como saiu toda a brisa do meu trabalho agora, como ele não tinha nada a ver com nada, e como ele era cru, e como eu estava sozinho dentro do campo das minhas ideias, das minhas brisas todas, e como eu vou chegar nesse resultado final, que eu já tenho mais consistência, que eu já tenho mais ideia do que eu quero, e etc. Então, tipo, eu dei uma grifada aqui, tipo, no funk, rua e estética do cotidiano, que eu acho que é realmente que leva o meu trabalho. E eu consigo, sempre. A palavra não é modificar, né? Eu sempre consigo prestar mais atenção em alguma coisa, né? Sempre quando eu agrego alguma coisa dentro do meu trabalho, eu consigo olhar diferente pra rua. Então, tipo assim, eu agreguei moda festa, agora eu olho totalmente diferente pra rua. Então, tipo assim, alguma coisa ali brilha meu olho que eu falo, pô, isso ali ficaria bonito no vestido, aquilo dali ficaria assim, assim, assim. Aquilo dali vai dando starts, entendeu? E aí esses starts, assim, que a gente vai. Vocês vão começar a ver no meu trabalho. Pode pular ali. Faz favor aí. Vai demorando pra mim. Se mudar pra vocês, vocês falam. Fechou. É uma coisa que eu já tô cansado até de falar, mas vou mostrar pra eles terem uma ideia de, tipo, de como eu comecei. Eu vou trazer meio uma pincelada mesmo do meu TCC, que eu me formei na Santa Marcelina. Eu fui uma das, pra não ser falar, eu fui o primeiro, acho que naquela faculdade a falar de funk. Não tinha livro de funk, uma faculdade de música. Ninguém entendia o que que era o que eu tava falando. Eu tava falando meio que sozinho. Ninguém sabia o que era fluxo. Fluxo para algumas pessoas de lá era tipo. Era ali a luz, então era, tipo, era um fluxo de Cracolândia, etc e tal, não era fluxo de movimento, de música, etc, como a gente já conhece. Eu demorei muito tempo para chegar nesse resultado do TCC, porque eu via, como eu vejo isso todo dia, para mim é normal. Eu não dá muita bola. Mas quando me deu esse start de fazer isso no meu TCC,
eu comecei a perceber que eu tava falando sozinho, porque ninguém tinha tido aquele start. Eu falei assim, putz, como ninguém tá tendo aquele start? Aí eu comecei a ver que tinha um monte de gente tendo o mesmo start que eu, que tava fora daquela faculdade. Então foi fora daquela faculdade que eu consegui montar esse TCC para trazer para aquela faculdade. Pula mais um, Lincoln, faz favor. O meu TCC, basicamente, ele vem da temática do meu irmão, né? Pega uma vivência do meu irmão, que ele saiu, tipo, aqui na Zona Norte, tem uma avenida bem grande, que ele foi parar 3 vezes na mesma avenida, no mesmo dia, pelo policial. 3 vezes seguidas, em pontos diferentes dessa avenida bem grande. E aí ele veio falando que ele ficou bravo, que ele ficou puto, que parou ele lá. Eu falei assim, mas por que ele te parou? Tipo assim, você tava tudo certo, não tinha nada de errado. Ele falou assim, pô, não sei, eu tava ouvindo Racionais, sim, eu tava assim. Ele tava com o quê? Ele tava com o cabelo blindado, de corrente, ouvindo Racionais, dentro de um carro. Então, tipo assim, toda aquele imagético ali, todos aqueles símbolos e signos que estavam ali, fez o policial parar ele. Então, tipo, naquele momento ali, a gente tem um movimento de resistência, tem um movimento de trajeto, tem esse movimento de cotidiano, de transitar pela cidade, tem o movimento do funk, tem o movimento, entendeu? Aí eu vou pegando tudo isso aí e vou montando o que que vai ser a coleção da laje. E aí o que que dá um boom de, tipo, vamos dizer, de coleção. Que eu monto uma modelagem que eu subo ela para a cabeça, mas eu subo ela para a cabeça inutilmente na faculdade, que eu pego meu moletom de tão cansado, subo, aí eu acho essa silhueta bonita, aí eu começo a desmembrar ela, aí eu pego o Apollo, que já é um elemento aqui característico da periferia, que todos os moleques têm polo, todo mundo usa Apollo, e transformo isso em uma modelagem. Então, tipo, essa uma modelagem naquele momento, ela se torna uma modelagem de resistência, né? Que eu subo ela. Então, tipo assim, automaticamente eu amplio, eu aumento o tamanho do meu menino. Então, tipo, o meu menino fica muito maior. Dá a impressão que ele é muito mais alto do que ele é. E aí e cria um ruído. O que que é esse ruído? É esse bololô todo de informação. Que é o bololô todo de todo dia que a gente vê. Então, tipo assim, quando a gente vai no ponto de ônibus ali, a tiazinha vai ali na feira. Ela tá com a saia de zebra, com a camisetinha de oncinha, com o tricô dela listrado e com a pantufa dela, ela vai fazer a feira. E aquilo dali é um bololô, aquilo dali é um ruído, e aquilo dali é visto esteticamente como feio, aquilo dali é visto como esteticamente errado, e aquilo dali é visto como esteticamente não brasileiro. Porque o que é brasileiro tem que ser muito limpo, muito polido e muito colonizado. Então, tipo, a minha ideia era o oposto. Era fugir exatamente disso e trazer esse bololô. Certo, gente? Pode pular, Lincoln. Mais um aí. Aí eu chego nesse primeiro resultado. Esse primeiro resultado eu consigo. A bermuda não é minha, o tênis não é meu, tá? A meia, a polo é meu, tá? Só pra gente deixar meio localizado. Eu chego nesse primeiro resultado, nesse primeiro resultado que é essa polo, toda quadriculada, o meu irmão com o cabelo blindado. Eu peguei exatamente o meu irmão, que ele foi realmente o personagem principal. Então, tipo assim, eu retiro o nome do meu irmão. Então, tipo, meu irmão não chama mais André Alves da Silva, ele chama só da Silva. Então, tipo assim, não existe mais um nome. Porque todo moleque que tiver com essas mesmas características, ele não tem mais nome. Entende? Então, o da Silva ele vai contemplar todas essas pessoas, né? Todas essas pessoas que passam por essa mesma situação, por gostar de certas coisas, de participar de um certo espaço, de estar dentro de um certo espaço e de pensar certas coisas também, né? Então, eu subo essa modelagem, ele cresce, ele amplia a textura, cria, dá um shape na forma, e eu começo a introduzir aquilo que eu queria falar na faculdade. Então, tipo assim, isso para aqui para a faculdade era demais. Mas, tipo assim, as pessoas que estavam dentro da faculdade, como que veio, eu tenho uma leva na faculdade que eram de 30 bolsistas pro Uni. Então, tipo assim, a gente foi a última leva de 30 bolsistas. Então, depois de 2019, 2020, 2021, foi tendo, tipo, 9, 1 e acabou. Aí depois foi ter uma leva bem curta. Então, tipo, a gente era uma leva muito grande de pobres, periféricos, vinham de lugares muito opostos de São Paulo. Então, tipo, todo mundo na minha sala entendia o que eu tava falando. Mas o resto, as ricas, os professores, eles ficavam, tipo, boiando, porque isso daqui é, tipo, muito diferente do que. Não diferente de, tipo, revolucionário, muito diferente de informação do que é costume você ver de uma catraca pra dentro de uma faculdade como Santa Marcelina. Aí pode pular mais um, Nino, por favor. Esse daqui é um dos resultados finais que eu chego do TCC, o look final, que é o look que eu apresento, que por incrível que pareça, todos os modelos eu não conhecia nenhum, esse modelo especificamente era MC, e ele não sabia nada sobre o meu trabalho. Então, tipo assim, eu chego para apresentar a banca, que é um trabalho final que você vai apresentar, vai desfilar, você tem que apresentar para os jurados.
Esse menino ouve tudo que eu tava falando, ele falou assim, pô, você fez a roupa pra mim, eu sou MC. Então, tipo assim, deu tanto match que ele levou a calça embora, a calça era dele, porque ele gostou da calça, ele falou assim, você fez a calça pra mim. Então, tipo, você entende? Sem querer, eu criei um vínculo ali, eu consegui criar um público, eu consegui criar um público, não, consegui conversar com o público, consegui fazer ligação mesmo, uma ligação. Consegui dar match numa coisa que, tipo assim, não era mais a nota. Eu consegui fazer além da nota, entendeu? Eu consegui fazer um projeto ter ligação. Que parece que é muito fácil, mas é uma coisa muito difícil, principalmente depois que você sai da faculdade, porque, tipo, tudo vira um mundo de Bob. Então, tipo, você acha que tudo é lindo, mas na hora que você vai fazer na prática é bem diferente a coisa. E ali eu consegui dar um start. Falei assim, pô, tem um caminho da Silva, é uma coisa que eu não sou tão louco assim. Tem alguma coisa ali, tem uma brecha ali que eu possa entrar e vai dar certo. Esses primeiros momentos, esse é o da Silva. Esse é o personagem que fez vocês chegarem até mim, eu mostrar meu trabalho pra vocês. Eu acho que é meio que isso. Pegou mais um link. Ó, a Liz já comentou aqui, enquanto você estava falando, o comentário dela é o seguinte: querendo ou não, vira um choque de realidade, né? Ver algo que se torna comum aonde a gente mora e para as outras pessoas são apenas um caso que vem na TV. Então, isso aí é muito bom você colocar isso como pauta, porque no ano de TCC, uma das professoras minhas, ela foi para Copenhague, que ia ter um negócio de sustentabilidade, que, meu Deus, ela foi, e aí ela chegou na sala e eu era muito mais bocudo, né? Aprendi agora a ser menos, porque a gente vai perdendo coisa, mas aí eu aprendi a ser menos, aí eu comecei e falei, mas você foi pra lá pra quê? Qual é o sentido de você ir pra lá? Porque, tipo, meu, sustentabilidade é só um nome bonito que o rico inventou pra ganhar dinheiro, porque no final, sustentabilidade de fato é o, tipo, que a gente passa na quebrada aqui. Eu tenho uma bermuda da Ciclone que era do meu primo, foi pro meu irmão, foi pra mim. Isso é sustentabilidade, essa roupa ela tá viva ainda, ela tá comigo, eu uso ela. Então, tipo, ela tá quente, entendeu? Tem um jaqueta aqui da minha avó que ela fez, que, tipo, não teve um neto que não usou. Então, tipo assim, são 20 netos. Os 20 netos usaram essa jaqueta. Então, tipo assim, o neto mais velho tem 50 anos. Então, tipo, são 50 anos dessa jaqueta viva. E o próximo vai usar, entendeu? Então, tipo, isso é sustentabilidade. Eu não preciso ir pra Copenhagen para entender o que é sustentabilidade, para falar um monte de bibibibló, e que não resolveu nada até agora. Entendeu? Então, tipo, o que que é palpável pra gente aqui no momento de, tipo, entender o que que é sustentabilidade e o que que a gente consegue fazer com o que tem aqui, como é que a gente consegue circular com isso daqui e fomentar o que já tá aqui, que é a base, porque realmente essa base é muito boa, que é uma base de circulação, que é uma base que não precisa de muito mimimi, porque ela atua no fazer, ela não atua no ficar falando, nem ficar inventando, ela atua realmente na prática, né? Quando você vê uma roupa que ela circula por muito tempo, ela é uma roupa realmente que está viva, ela é uma roupa que prospera, né? Que ela é consertada, ela é arrumada, ela anda, que realmente na hora que ela não servir mais, ela não realmente não serve mais. Mas aí, vamos agora para a próxima etapa. Passou o TCC, acabou, o Gabriel tá livre, veio a pandemia, o mercado fecha tudo. E aí eu tive eu me senti na faculdade que eu tinha um déficit ali que parava, que eu nunca sabia resolver, que era a cor. A professora de teoria da cor, a gente não desenrolou muito com ela, etc e tal. Falei assim, pô, vou estudar cor. E eu tinha os meus desenhos, e eu fazia os meus retratozinhos pequenininhos. Então, tipo, esses dois, pra mim tá pra esquerda, esses dois que são meio feios ainda, meio tortos, eles são papéis muito pequenininhos de canção que eu tenho, que eu peguei e comecei a desenhar, comecei a estudar, e eu comecei a elaborar mais, comecei, pô, vou começar a misturar aqui. Então, tipo, esse vermelho aqui é todo de bique, é tipo um material que eu tenho, bique, com caneta vai em cima, eu vou fazendo. Então, eu monto os retratos sem um trajeto específico, né? Esse é o trabalho dos retratos que me faz ser conhecido, conseguir trabalho, e conseguir fazer muita coisa dentro do mercado. As pessoas conhecem meu trabalho por causa disso daqui. Esses 1000 da Silvas que eu faço, então, tipo, realmente uma coisa que eu não sabia nem o que eu tava fazendo, eu só queria entender como que ia funcionar a cor. E do nada eu falei assim, pô, vou juntar isso daqui e vou fazer isso daqui virar uma estampa, isso aqui vai dar bom. E foi nesse resultado que eu chego. Por mais um link, por favor. Eu chego nesse resultado. Esse resultado é exatamente dentro do reality. Em 2021, o mercado ainda fechado pro Gabriel e etc e tal, apareceu um reality show Design Vision, que é fornecido pela Focus Texto, que é uma empresa texto. E aí eu fui entrar nesse reality, né? Eu sou todo tímido, então, tipo assim, imagina eu com 20 câmeras na minha cara, tendo que participar de um reality. E aí eu entro dentro do reality.
ganho uma, sei lá quantas provas, passo para a próxima etapa, e aí a gente tem que executar um desfile. Dentro desse desfile, eu queria. Eu tinha uma oportunidade muito forte ali, né? Que, tipo, eu tava na frente de Walter Rodrigues, Alexandre Radkovic, na era Negreiros, então, tipo, tava na frente de de pessoas muito grandes que podiam me orientar muita coisa, e podiam fazer muita coisa falando mal do meu trabalho, falando bem do meu trabalho, dando pontuando, ó, tá errado aqui, tá bom aqui, arruma ali, vai pra frente. Então, tipo, eu queria fazer tudo muito fechado. Então, tipo, meu, cabelo, o barbeiro que corta meu cabelo, que fazia o cabelo do meu irmão foi fazer. Os meninos, todos eram, eu não selecionei um por um. Não tinha um que não era periférico. Todos eram de quebrado, todos. A trilha sonora, eu fiz o cara lá da barbearia, eu descobri que ele era MC. Enquanto MC, eu fiz ele fazer a trilha, colocar a trilha pra ele ir lá, ouvir a trilha dele tocar no meio desse vídeo. Então, tipo, eu fui fechando ao ponto que não tinha como eles não verem o que eu tava falando, entendeu? Tipo assim, não tem interferência de fora. É tão dentro, é tão regional, é tão específico que, tipo assim, você vai ter que me ver, você vai ter que me ouvir. E eu vou tentar fazer de tudo pra fechar, deixar muito característico isso. Então, tipo, eu chego nesse reality, monto essa coleção Hello e ganho reality por causa dessa coleção. E foi graças a esse reality que muita coisa aconteceu, né? Uma das coisas que eu ouvi quando eu ganhei o reality foi que, tipo, o reality era só o reality. E realmente, o que que eu ia fazer depois do reality? Uma das pessoas que me incentivou muito a participar do reality falou assim: pô, já que você ganhou, eu vou te dar uma sessão de fotos. Escolhe o fotógrafo que eu banco pra você e você vai lá. Eu fiquei tipo, ai, sabe quando você tá tipo, ai, nem entendi que eu ganhei. É tipo assim, eu ganhei muita coisa com esse reality. Tipo assim, eu ganhei uma viagem pra Itália, pra finalizar um curso na Itália. Eu ganhei uma coleção, pra fazer uma coleção com a Pernambucanas. Eu ganhei uma entrevista na Harper's Bazaar. Eu ganhei 300 metros de tecido, eu ganhei tecido estampado, eu ganhei muita coisa. Mas sabe como você nem se toca, você ganhou? Você fica tipo assim, ganhei, mas não tinha se despertado. Passou 5 meses e eu falei, pô, tá bom, você tem certeza que você vai pagar? Ah, pô, vou pagar. Falei, vou chamar o Jeff. O Jeff, ele é um fotógrafo muito específico também. Ele faz muito retrato. Então, tipo assim, eu já tava com o estúdio de retrato. Vocês podem reparar que, tipo, todo o meu trabalho ele vai assim, ó, em camadinha. E eu só vou modificando aquilo que eu vou fazendo porque eu tenho uma palavra e eu posso modificar essa palavra e posso inserir coisas nessa palavra e ela vai se ampliando. Então eu nunca saio do meu rumo, basicamente. Eu só vou ampliando essas camadas. Eu posso voltar pro meu rumo de volta de novo, porque eu não me perco. O Jeff, ele trabalha exatamente com retratos. Então eu queria o quê? Retratos. Eu queria exatamente uma coisa específica. Eu queria uma pessoa que fosse me trazer o da Silva, agora na foto. Porque agora eu já consegui ter o da Silva na estampa, já consegui ter o da Silva no reality, no desfile, na trilha, agora eu preciso ter ele na foto, porque vai ser esse primeiro momento que eu decidi, falei assim, pô, vamos ter que ter uma da Silva aí, já que eu não tenho dinheiro para fazer uma coleção, eu vou ter que ter dinheiro, eu vou ter que, não tenho dinheiro também para fazer a foto, mas eu vou ter que ter o raciocínio de fazer, de me apresentar como uma marca, que é isso, essa é a Perguntaram primeira se é o foto. Jeff Pedroso, Gabriel. É isso aí mesmo, é o Jeff Bezos. Ah, boa. Obrigada. Pode falar mais um, Lin. Essa, eu selecionei essas 3 fotos porque eu falei, tipo, isso daqui é da Silva. Essa foto pra direita aqui, que ele tá deitado na cama, é tipo assim, eu falei, agora sim eu consegui tirar no da Silva. Isso é da Silva, tipo assim, exatamente esse boné de 2010, exatamente essa corrente, exatamente essa pipa, exatamente esse grafiato na parede, exatamente esse celular com a nota de dinheiro ali no- na capinha, exatamente a tatuagem, isso aqui é o da Silva. Eu cheguei no resultado que eu queria. Com uma foto na casa do meu tio, que eu sempre passei minha infância, que meu irmão morava lá, e eu coloquei ele deitado e falei assim, é isso daqui que eu quero. Então, tipo assim, ele falou, pum. E a gente chegou no resultado exatamente que eu queria apresentar o que era da Silva. Então, tipo, vocês só me conhecem hoje por causa desse trabalho, porque foi literalmente esse trabalho que deu o start, assim, o boom, que foi o que me direcionou, mas eu nunca me perdi, porque no final eu sabia exatamente aquelas 3 palavrinhas lá que eu coloquei lá no início. Aquelas 3 palavras é o que guiou tudo isso. Por mais um, velho. O Jeff não, Lincoln, desculpa. Lembrando de uma coisa, eu também eu tinha que reforçar sempre essa conversa, né? Tinha que conversar com o meu público, mas eu também tinha que conversar com o mercado, porque eu queria trabalhar, né? Então, tipo assim, se der certo uma coisa, eu tenho que dar certo outra. Então, tipo, chegar em imagens
Vou falar que aqui tem mais imagem. Eu vou falar que a outra não tem imagem de moda. Eu vou falar que aqui tem mais imagem de moda. Aqui agrada mais o mercado editorial. Aqui agrada mais as revistas. Aqui a revista olha, ela já brilha o olho, entendeu? A revista já fala, legal, mistura, entendi. Aqui a revista vai gostar mais de mim, entende? Aqui a revista vai ter uma identificação. E é aqui que eu pego a revista. É aqui que eu chego com botando a mãozinha, tipo, Santa Marcelina de C, que é de pesar a mão. A gente pesa a mão assim. Então, tipo, pesei a mão, consegui chegar nesse resultado. Isso engloba, tipo, os primeiros passos lá da Silva, porque com esse trabalho exposto, parecendo na Harper's Bazaar, eu fiz uma entrevista para a FFW. Essa entrevista para a FFW foi o que mudou tudo realmente. Foi, tipo, pensando em algoritmo, pensando em like, pensando em seguidores. Foi, tipo, uma pessoa que tinha 1.000 seguidores, foi para 5 em 24 horas. Então, tipo assim, eu fiquei muito assustado. Eu tinha mais de 300 mensagens num dia. Nunca tive 300 mensagens num dia. Então, tipo, eu comecei a falar com fotógrafo que eu nunca falei na minha vida. E eu fiquei tipo, porra, como que eu tô falando com esse cara? Esse cara nem nunca pensei em chegar próximo dele. Tipo, em um dia eu consegui fazer. Parece que é mentira, mas, tipo, foi uma loucura pra mim. Então, tipo, foi, tipo, abrir o olho e fiquei, porra. E eu trabalhando, eu, tipo, fazendo isso, trabalhando e eu fazendo mil coisas. Vou ler mais um link. Agora é o vídeo. Então, tipo assim, agora nesse momento do vídeo, tipo. A gente não precisa nem prolongar muito, não, Lincoln. Mas é pra vocês verem que eu, tipo, consegui fazer a roupa. Favorável e de naveira eu vou partir. Só não me espera, gata, porque eu não vou voltar. Esticando, acelerando, sem tempo pra parar. Esticando, acelerando, sem tempo pra parar. Esticando, acelerando. Adrenalina, Tá bom, Lincoln, tá bom? vejo sirenes, a neblina. E esse look, gente, é o look mais feio que eu já fiz na minha vida. Mas eu passei por causa dele. Então é assim, você fica feliz. Esse, na questão do desfile, uma das coisas também que eu consegui, que, tipo, a santa mão boa do Walter. O Walter foi, tipo assim, um padrinho mesmo, que o Walter, na hora que eu passei pra etapa final, o Walter falou assim, pô, já que você quer tanto fazer tênis, vamos conversar com uma empresa que faz solado. E essa minha amiga que tanto insistiu pra mim entrar no reality, ela também faz sapato. Ela falou assim, pô, eu faço seu sapato. Então, tipo assim, eu consegui fazer roupa, mochila, sapato. Só não fiz boné, óculos e pulseira, o que não dava. Porque se desse, eu ia fazer. Fiz meia, consegui patrocínio de meia. Eu tava falando com... Nesse reality, eu consegui falar com, acho que uns 5 fornecedores de 5 lugares diferentes do Brasil. Então, tipo, foi uma experiência, sabe? Tipo, combo. Eu fiz um combo nesse reality. E chegar nesse... Isso no reality, Gabriel, como é que funciona? Tipo, eu nunca vi esse reality, na verdade, preciso me informar mais. Mas Pelo vocês amor de produzem Deus. vários tipos de produto. Dentro desse reality, você passa por 10 etapas, 10 provinhas. E dentro dessas 10 provas, você vai tendo pontos e vai chegando um momento que vai sobrar, dos 10 participantes, vai sobrar só 5. E com esse look aqui que tá de costas, foi o look que eu apresentei para passar para a próxima etapa, que aí eu fiquei entre os 5. Aí a última etapa é você apresentar uma coleção de 6 looks que você desfila, que aí você tem que apresentar 6 looks. Como você vai apresentar, aí é com você. Então, tipo, esse momento era um momento assim, ou você mostra que pode dar tudo certo, ou pode dar tudo errado. E deu tudo Sim. certo. E, gente, se vocês tiverem pergunta, vão perguntando, que eu vou indo, linkando conexão, tá? Pode pular mais um, Lincoln. Mas em questão de vocês me conhecerem, como eu cheguei nos retratos e como fiz todo esse trajeto, é exatamente isso. Então, tipo, para me chegar nesse trajeto de vocês me conhecerem, foi exatamente aquelas fotos que saiu do reality, acabou o reality, eu fiz aquelas fotos, então acabou tudo. Foi a foto que fez eu me vender, né, no caso. Porque as pessoas foram comprar roupa comigo, comprar coisas comigo em Aham. 2024. Comigo, Gabriel, não com a Vista Magalu, nem com a Pernambucanas, porque até o outro momento eu só tava vendendo imagem, vocês só estavam comprando imagem. Então, tipo, eu tava literalmente fazendo aquilo que eu fiz lá no TCC, montando um link, montando uma ligação, para a pessoa se acostumar, nem se acostumar, a pessoa sempre lembrar como que é o trabalho do Gabriel. E no meio de tudo isso, em 2022, eu tava exatamente uma doideira, porque o reality acabou, eu apresentei a foto 2022, eu tinha uma coleção com a Pernambucanas para fazer, e aí jogam meu nome na mesa de Vista Magalu. E Vista Magalu fala para mim, pô, vamos fazer?
Isso, Vista Magalu falou comigo antes, tipo, umas 3 semanas antes de eu aparecer na revista na FFW. Então, tipo assim, eu era ninguém. Eu era uma aposta pra eles, porque meu trabalho não tinha sido divulgado pra nada. Se eu tinha aparecido na Harper's Bazaar, que foi na revista impressa, e eu consegui insistir pra aparecer na online e apareceu. Então, tipo assim, era uma aposta real. Na hora que deu um boom, Vista Magalu me segurou, Pernambucanas ficou um pouco chateada. Era pra mim fazer Pernambucanas em 2022, acabei fazendo em 2023. Fiz Vista Magalu. Vista Magalu foi, tipo assim, foi uma experiência maravilhosa, tipo, 10 de 10, porque por ser uma fast fashion, eu consegui fazer, com a minha idade que eu tinha na época, eu consegui fazer uma coisa muito surreal com uma pessoa muito nova. Eu tava fazendo uma collab com duas fast fashions, uma online, uma física, as duas com dois grupos diferentes de público. E com Vista Magalu, eu consegui chegar em um lugar que eu não dava muita bola para o meu trabalho ainda, mas eu consegui juntar grupos de pessoas para fazer esse trabalho dar certo. E no meio do caminho, para falar de Vista Magalu, para falar de como eu cheguei nesse resultado, aqueles trabalhos que eu fiz com a Puma, com a White Horse, aqueles trabalhos de assistente de stylist, foi ali que eu comecei a criar grupos para me ajudar a chegar nesse resultado. Então, tipo assim, a direção que fez junto comigo foi da Vitória Carolina. Então, a Vitória Carolina, tipo, ela é muito mais nova que eu, mas tem uma experiência de mercado enorme. E ela consegue chegar nesses resultados, que ela consegue juntar as pessoas certas para fazer isso. Então, tipo assim, eram pessoas muito opostas que davam match na hora que fazia o trabalho. E pra Vista Magalu, foi ter apostado em mim, não esnobando, nem sendo egocêntrico, mas ter apostado em mim foi muito bom, porque foi a primeira vez que o grupo apareceu na WGSN. Então, tipo assim, foi a primeira vez que a gente apareceu num birô de estilo internacional. Então, tipo, foi um ponto ali que, tipo, deu uma guinada, porque o sul global já estava todo sendo visto, o Brasil principalmente, porque a gente é mega famoso em fazer coisas diferentes. Então, tipo, o sul global já estava em alta em 2022, até bem antes, e a gente continua em alta. Então, tipo assim, eles estão olhando pra gente, tanto que a Havaianas está dando um boom na Europa, tanto que todo mundo está dando um boom na Europa por causa disso. Os DJs estão indo pra Europa, que a gente está sendo visto, eles estão gostando do que eles estão vendo daqui, né, no momento. E Lista Magalu chega exatamente nesse encontro inesperado, nesses trabalhos que eu fiz picado, que deu muito certo, eu consegui unir. E aí eu consegui montar uma outra estampa de retratos, porque Vista Magalu, eu fui não para fazer a roupa em si, eu fui para fazer a estampa. Eles me convidaram para fazer especificamente a estampa. E aí a gente fez esse grupo de estampa. Pode pular mais um, Nico. O design não era seu. Não, eram delas. Era um grupo de Tá. estilo bem pequeno, de Aham. que eu amo elas, uns amores, elas conseguiram direcionar bem, porque era uma coisa muito específica. E lembrando que tudo era online. E Vista Magalu, ela tem um público muito específico também, que era o público plus size e um público feminino muito forte. Então, tipo assim, era um público que eu não conversava. E é um público que começou a conversar Uhum. comigo por conta de Vista Magalu. Então, tipo assim, agregou pra mim uma coisa. Eu dei uma coisa pra Vista Magalu, a Vista Magalu me deu 10, vamos dizer assim, que eu não tava esperando, eu ganhei um monte de coisa. E esse editorial, ele, tipo, ele chega num momento de muito, como posso falar? Ele não é para ser igual o meu primeiro, porque não é o meu trabalho sozinho. É um match meu com Vista Magalu. Então, tipo assim, eu precisava dar esse match. A Vitória chega exatamente para ficar no meio e apaziguar as situações para chegar nesse resultado. A gente chega nesse resultado final. Por sinal, tudo isso daqui que vocês estão vendo não era para ser assim. Começou a chover no dia, a gente teve que entrar dentro do galpão lá que tem na sede da Vista Magalu e inventar as coisas. Porque começou a chover muito forte, não tinha previsão de chuva. Então, tipo, esse isopor em cima era o que tinha lá jogado, que a própria fotógrafa olhou e falou assim: bora montar um negócio aqui, colocar aqui, fazer que tudo tem aqui. E a gente conseguiu chegar no resultado exatamente que a gente queria ali. Então, tipo assim, uma coisa que não era pra ser, acabou sendo. E pensando em estampa, pensando em locação, pensando em direção, uma das coisas que eu gosto de fazer em todos os meus trabalhos, tanto em Vista Magalu, tanto em Pernambucanos, tanto em qualquer coisa que eu for fazer, eu e da Silva, ali, é ver tudo. Então, tipo assim, em nenhum momento, e isso já de acordo já no primeiro momento, eu gosto de meter a minha mão em tudo. Então, tipo, vai ter direção, vai ter a foto, eu quero saber como que vai ser a foto, quem vai tirar a foto, quem escolhe essa imagem, por que vamos mudar essa imagem, vai ter outra reunião, vai ter outra reunião. Então, tipo, eu ponho minha mão em tudo, porque eu sei como que eu quero o resultado final.
Eles podem, não, eu já sei. Eu tenho certeza. Então, tipo assim, essa foto aqui na moto eu já tinha certeza. Essa foto dela parada com a sacola eu já tinha certeza, entendeu? Esse mix Sim. aqui deles todos juntos, eu já sabia que eles iam aprovar essa foto. Então, tipo assim, outra coisa também, questão de aprovação. Eu, Gabriel, posso aprovar essa foto, mas está na Magalu não pode não aprovar. Porque para eles pode não fazer sentido pro público deles. Para mim faz, para eles não, certo? Pode pular Lincoln, faz favor. E aí a gente chega nesse resultado. Essa foto aqui da esquerda, que ela tá parada na parede com esse cabelo verde, isso daqui é foto de, vamos dizer assim, uma foto muito mais moda, muito mais revista, muito mais parada, não uma foto que vai para um feed de uma Vista Magalu, não é um foco de Vista Magalu. Essa foto no meio é uma foto de Vista Magalu, que é um foco que vai dar o foco do produto, diversidade, onde que vai entrar, como que vai entrar, como que vai misturar. Mas essa foto é a foto de moda. A foto que levou a gente para a WGSN foi a foto exatamente da esquerda. Foi a foto que a Vista Magalu não selecionou. E foi a foto que eu selecionei. Entendeu? Então, tipo assim, o que deu start pra gente ir foi a foto de moda. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que colocar no meu trabalho sempre essa balança de, tipo, ter uma foto muito comercial, ter uma foto que chama, mas também tem que ter uma foto de impacto que vai levar meu nome para outros lugares, vai me dar acesso a outros fotógrafos, vai me dar acesso a outras conversas, que às vezes não é o que eu tô pensando que vai dar bom e no final dá bom. Porque no final meu nome só foi jogado na mesa e eles apostaram. E deu certo. Entendeu? Esse biombo, esse tapume também atrás, gente. Nossa, quase não existe. Eu amo. Faz essa falta, tipo, tudo por causa de uma chuva. Mas outras coisas também, tipo, eu vou falar sobre o que acontece lá, porque é muito fácil ficar falando, eu fiz uma estampa de retrato, coloquei, acabou, pula. Tem problemas, e os problemas acontecem. Então, tipo, choveu, houve um problema. A gente tinha a equipe certa na hora certa para montar um outro raciocínio certo, entendeu? Então, tipo, não foi cuspido. Tinha uma equipe ali, tinha pessoas pensando para montar um outro raciocínio. Tipo assim, pra gente, um isopor ali jogado não era um isopor, era um isopor que podia virar alguma coisa. Só veio no raciocínio na pressão e veio. Então, tipo, chegar nesse tapume aqui bonitinho, eu podia ter feito essas fotos todas no tapume, mas ia perder a graça. A gente conseguiu ampliar aquilo dali e chegar numa outra imagem. Eu acho que é isso. Esse cabelo verde também era uma coisa demais pro Vista Magalu, mas a gente insistiu muito pra chegar na imagem. Coisas que você às vezes não pode deixar de abrir mão, né? Tipo, eu sei que dentro da Silva eu não posso tirar o Juliette. Algum momento vai ter o Juliette. Algum momento eu tenho que ficar sempre atento quando vou na barbearia, tipo, e prestar atenção em o que que tá, como tá o momento. Como tá o momento dos cabelos. A gente tá muito mais conservador nos cabelos. A gente tá usando cada vez menos penteando menos pra cima, cortando mais o cabelo, fazendo menos cor, deixando tudo muito mais escuro, deixando tudo muito mais normal, vamos colocar assim, aspas. Tudo mais conservador. Então, tipo, eu já sei que não é o momento. O mercado já não tá absorvendo. E a pessoa também, a reclamação nossa dentro da barbearia eu não consigo entrar no mercado. Então, tipo, o mercado não absorve. Então, tipo, entende? O momento que o mercado absorve lá em 2019, que agora não tá absorvendo mais, e vai indo nesse bololô. Pode pular, Lindy. E você já tinha trabalhado com estampa, assim? Ou foi na Magalu que você começou a pensar mais na estampa? Sempre fiz coisa estampada. Por incrível que pareça, dentro da faculdade, eu sempre estava na sala de serigrafia. Eu já usei, tipo, tinha umas 6 meses da sala de serigrafia, eu usava 6 meses. Sei. Entendeu? Eu usava a tela de todo mundo, não quer a tela, dá pra mim. Então, tipo, nunca era resto. Pra mim, eu sempre fazia alguma coisa. Então, tipo, a estampa sempre tava ali, mas ela sempre tava muito mal resolvida, porque eu tava muito mal resolvida porque eu não tava entendendo o que eu tava fazendo. Então, tipo, essa Aham. estampa dos É, retratos, ela faculdade é podia pra ter isso, surgido. né? Não, é exatamente isso. A ideia realmente de mostrar pra vocês lá atrás é exatamente essa, que vai estar um bololô agora, tá um bololô agora, mas você tem que colocar algumas palavras, porque palavra ela tem um poder ali, que parece que não, mas ela tem um poder de pontuar coisas que você às vezes não tá conseguindo pontuar. E às vezes tem coisas que não precisa ser pontuada, mas no meu momento ali eu precisava pontuar e eu não tava achando a palavra, eu não achava alguém para me ajudar a colocar a palavra. E quando eu comecei a colocar palavras, meu trabalho, nossa, gente, sabe aquele peso? Meu trabalho vai agora, entendeu? Eu consigo, eu sei qual é a referência, eu sei qual é o artista, agora eu sei como juntar, e eu não me perco. Então, tipo, chega em Vista Magalu muito consistente, e Vista Magalu me recebe muito bem isso, do que é estampa, porque eles já sabiam, eles já queriam a estampa dos retratos, eles já queriam a estampa do Mano. Eu falei assim, não, vamos fazer uma outra estampa, não vou te dar a do Mano, porque a do Mano
hipoteticamente, era da Pernambucanas, porque eu fiz um reality, a estampa do Mano, então eu tinha que usar em Pernambucanas, porque senão ia ficar um clima chato. E Vista Magalu, pelo contrário, falou, então vamos fazer uma da Silva, e é nossa, fechou? Fechou. E dá match, entendeu? Então, tipo assim, tudo que a gente fez de estampa vendeu. Tipo, os produtos, tipo, um produto muito chato de vender, jaqueta, tipo, vendeu, o vestido, vendeu, entendeu? O short, tipo assim, o conjunto vendeu, porque a gente vendia a imagem. Então, tipo assim, querendo ou não, a pessoa, quando ela compra uma imagem. Desculpa, ela Uhum. compra uma imagem. E a gente, contra equipe ali, a gente tem que pensar, tipo, Vista Magalu tá querendo que a gente faça esse bololô. Lincoln, volta lá pra trás, rapidinho, no, de Vista Magalu, por favor. Só pra gente ir. Aí. Vista Magalu especificou umas coisas, tipo, a gente quer que vocês usem alguns produtos nossos. Então, tipo, tem bermuda, tem saia, tem coisas que é de Vista Magalu, que é dentro da Vista Magalu. Então, tipo assim, a gente tinha um acervo de Vista Magalu que tinha em loja, que a gente podia misturar com as peças ainda, para mostrar pro cliente o que que dava para fazer de modificação. Então, tipo assim, é muita foto, é muito style, é muita prova de roupa, é muito acerto pra gente chegar nesse resultado. Pode voltar, Lincoln. E é o que você Então, falou, né? Esse apagamento, né? Isso é muito tipo Brasil, muito latino, muita brasilidade, né? Tipo, você ter a estampa, ter as cores, ter a alegria. E a gente vai. E você vê que cada vez mais vai ficando apagado, né? não, aí também entra outra coisa. Também não acho que ser latino, ser Brasil, é ser estampado. Não, Sim. a gente tem uma brecha ali. Então, tipo, quando a gente fala de fluxo, até nisso também, quando a gente fala de fluxo, pensa, quebrada, fluxo, funk, a gente tem que lembrar que o fluxo é um negócio gigantesco. Não tem um tipo de funkeiro, tem vários tipos, né? Eu tenho, tipo, Sim. o bonde da BDO, que é o bonde da Ocra, o bonde da Kiksu. Então, tipo assim, eles são grupos totalmente diferentes, que vestem totalmente diferentes, que têm silhuetas diferentes. Então, tipo assim, são mercados diferentes, são pessoas diferentes que você pode conversar. O público que conversa é um público que usa estampa, que está dentro desse fluxo. Então eu consigo ligar, ele É um entende, nicho só, né? só uma pincelada ali, então, tipo, é uma coisa gigantesca que a gente, quando olha para periférica, a gente fala, periférica, Juliette, cabelo e moto. E é muito mais que isso, tipo assim, é, um, é uma brisa muito maior, tipo, literalmente, se a gente for pensar no bonde da Oakley, tipo, se você pensar naquele colete grudado, e uma calça e uma bermuda totalmente ampla, tudo ali vira uma outra coisa que vira totalmente diferente do bonde da Quicksilver, que é uma outra silhueta, que tem uma jaqueta gigantesca, que tem estampas específicas que você vai ver em outros grupos. E esse grupo que eu falo é um grupo que tá ali. Posso atingir qualquer um dos dois, posso, mas ele tá ali. Ele tá, ele me conhece. E aí eu, com esse prêmio também do reality, eu consegui um curso no IED, Instituto Europeu de Design aqui em São Paulo, para fazer um curso de stylist. Fui fazer esse curso de stylist, a finalização era em Milão, aí eu fiz o meu TCC, a minha imagem de moda final. E aí eu já chego mais consistente no IED, por quê? Porque no IED eu fiquei em 2022 até 2023 pensando retrato. Então eu já sabia que era retrato. Eu já tinha colocado uma palavra, retrato, e eu queria falar sobre autorretrato, porque automaticamente, no momento que eu passo a estampa, o menino se identifica com a estampa, ele tá se auto se vendo. Então, ele tá vestindo um retrato dele, mas é um autorretrato dele. Devo entender? É um retrato dentro do retrato, que é um autorretrato. É uma brisa doida que funciona. E aí eu chego com essa proposta de retrato e autorretrato, registro de uma juventude, e eu queria dar match com outras coisas que não eram possíveis na minha cabeça, que naquele momento se tornou. Esse menino que fez essa caracterização, que pintou, fez todo o Majin Buu, ele já faz isso, e ele faz isso em alguns clipes de funk, ele faz alguns palhaços. Ele desfilou para mim no meu TCC, então, eu já tive um contato com ele, então de 2019 até 2023, ele ficou na minha cabeça ali para mim tentar fazer alguma coisa com ele. A gente chegou nesse resultado do Majin Buu. A ideia, literalmente, era pensar aonde o Majin Buu ficaria, né? Tipo, um desenho, o Majin Buu, que é uma coisa do Goku, do Dragon Ball. Que o Majin Buu, onde o Majin Buu ficaria? O Majin Buu, literalmente, pra mim, ele ficaria exatamente aqui na quebrada. Ele ficaria exatamente, ele ia cortar cabelo onde eu ia. E o Majin Buu ele ia estar aqui. Como que eu coloco o Majin Buu aqui? É daí esse match de, tipo, algo real, que era barbearia, com algo que é uma mentira, né? Que é o Majin Buu existir, praticamente. Pode pular, Link. Vou ler uma pergunta aqui da Pode Eduarda, perguntar. enquanto você vai falando. Ela falou assim: já tendo muito bem definido toda a estética que você queria expressar, qual que é a maior dificuldade que você teve na criação das coleções? Nossa.
Em questão do TCC, tudo, porque tudo, totalmente tudo. Porque primeiro o dinheiro. Ah, e o dinheiro não interfere. Interfere sim, gente. Dinheiro interfere em muita coisa para você chegar em resultados. Se você não tem contato, se você não conhece como que faz as coisas, realmente o dinheiro interfere. E para mim interferiu muito no TCC, que pelo contrário não interferiu no reality, porque no reality eu tinha o acesso ao retalho que a Fox fornecia, porque todas as peças eram feitas de retalhos, então, tipo, tudo era retalho. Então, tipo, eu não sabia o que que eu ia fazer, porque eu tinha que abrir o saco e ver o que que era, qual era o retalho que tinha. Então, tipo, essa é uma outra coisa que eu deixei passar. Tipo, o que que tinha de retalho? Então, tipo, você olha ali, você não, eu não sei o que vai vir. Eu tive a sorte de pegar um monte de tecido off-white de um saco. Foi por causa disso que eu consegui fazer aquele look inteiro do Mano, 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 que é o primeiro que aparece, porque veio exatamente a medida para fazer a jaqueta e a calça acabou. Não deu para fazer mais nada. Então, tipo, ali eu consigo ter fornecedor melhor, consigo ter uma assistência melhor, consigo ter o dinheiro. O dinheiro, tipo, olha, você vai gastar com o zíper, então, tipo, a gente vai te dar o dinheiro pra você comprar um zíper. Então, eu não tive um gasto. Então, tipo, a Focus, ela segurou toda essa bronca. Então, tipo, eu chego muito mais tranquilo pra fazer uma roupa. Então, a roupa, ela sai muito mais tranquila, porque ela não tem uma obrigação de eu... ou eu pago a conta ou eu pago o zíper. Ou eu pago o zíper de R$ 50, entendeu? Tipo, é uma coisa muito drástica, entende? E ali eu não tive essa preocupação. Hoje em dia eu consigo me virar mais, por quê? Porque hoje eu modelo melhor, eu costuro melhor, eu faço mais coisas melhores, eu conheço fornecedores, eu conheço outras pessoas, eu chego em resultados eu consigo chegar em resultados que antes eu não conseguiria, porque hoje eu consigo, hoje eu tenho mais técnica. Então, tipo, muita coisa vai mudando com o tempo. Você pode ter o caminho certo, mas com o tempo você vai ter que ir garimpando aonde que você vai chegar, com as técnicas que você vai chegar para chegar no resultado que você quer de produto. Porque no final, você não vai conseguir fazer uma alta costura aqui, porque você não tem 1.000 bordadeiras para bordar para você, mas você consegue chegar em um resultado, não vou falar próximo, mas um resultado seu, de manualidade ali, que vai ter alta costura, vamos dizer assim. E esse trabalho aqui do Cetratos, pra gente não me perder, esse trabalho aqui do Cetratos que eu fiz com Ladeira, o Ladeira é outro também, outro fotógrafo periférico que conseguiu trazer, me mostrar outras coisas que eu fazia, que eu não sabia que eu sabia fazer dentro do meu trabalho. Esse trabalho aqui dos retratos eu consegui trazer um mix de um monte de coisa, porque eu queria falar de cabelo, mas eu não queria que ficasse só no cabelo, eu também queria ter o retrato em si, eu queria ter uma continuação do trabalho que eu tinha feito com o Jeff lá atrás. E aí eu chego nesses resultados, tipo, do cabelo platinado, eu colocar folha de ouro em cima, eu subir a polo na cabeça do João, que é o modelo que tá no meio, e eu ter toda essa volumetria, e eu ter essa coisa do, do refletivo deles pulando, e tendo essa camada de cor e ter só o refletivo. Eu consigo chegar em resultados de imagem que, na minha cabeça, eu desenhei tudo isso. Literalmente, eu desenhei pose por pose. Tanto que eu cheguei lá pro Ladeira e falei assim, eu quero exatamente assim. Ele falou assim, assim. Eu falei assim, assim. Tipo, essa pose que tá no meio, a gente demorou, sei lá quanto tempo pra fazer essa pose que tá no meio, porque eu quero assim. João, a mão é assim, eu quero assim. Na hora que chega assim, é porque eu desenhei. Porque na minha cabeça, é tipo, é muito... Para algumas pessoas é fácil, para algumas pessoas é impossível. E se não chega no meu resultado, parece que eu vou ficar frustrado. Não, eu já desenhei mais 10.000, porque eu já aprendi a lição, que você tem que desenhar 10.000 poses para você não ter erro. E aí eu chego nesses resultados. Esses resultados, para mim, dentro do IED, outra coisa, tá dentro, tem que colocar tudo isso dentro do espaço. Tipo, tá dentro do Instituto Europeu de Design. Então, tipo, tudo que eu ouvia era sobre imagem europeia. Tudo que se falava era sobre o europeu. O europeu, ele tem uma boa mania de sempre, como que eu posso falar? Uma boa mania de sempre descrever, de relatar, de registrar tudo que ele faz. E não dá espaço para ninguém falar por ele. Então ele sabe muito bem fazer isso. Então, por isso que tem livros de história da moda sobre o europeu de todos os jeitos. Porque ele soube se registrar muito bem. E ele não dá espaço para que ninguém registre ele de um jeito diferente. Quando eu falo para vocês de fluxo, o fluxo é um espaço gigantesco e a gente tem diversas camadas ali de grupos. Eu tô falando de boca, porque registro a gente pode ter de vídeo de funk, tem que pegar no YouTube, o mais antigo, e começar a destrinchar. E se a gente realmente for ter que começar a registrar, a identificar, a especificar essas silhuetas, a gente vai ter que começar a buscar pessoas que têm fotos e muitas coisas antigas para a gente conseguir começar a ter um
estudo sobre essas silhuetas, entende? Um estudo sobre essas estampas, um estudo de como isso evoluiu e de como isso foi migrando e como o menino saiu daquele do passinho do Romano com aquela bermuda curta da Hollister e foi para uma calça larga e eles são do mesmo grupo, mas eles ocupam o mesmo espaço, eles estão ouvindo a mesma coisa, eles estão comendo a mesma coisa, eles andam no mesmo ônibus, mas você tá entendendo? O europeu ele faz isso muito bem. Então, tipo assim, eu chegar com esse trabalho dentro desse Instituto Europeu de Design é uma coisa também chata, porque não foi, não vou falar pra você que foi, nossa, bem receptivo. Não, não foi. Tipo, a professora que me orientou, ela achava que eu tinha que colocar esse trabalho numa revista de fora. Eu falava pra ela, mas a pessoa que eu converso não tá fora. Ela nem compra a revista. Eu tenho que falar com ela onde? No Instagram, que é o núcleo que eu tenho ali pra conversar com ela. Então, tipo, até isso tem que saber com quem você tá falando pra você conseguir não brisar tanto, tipo, ai, apareceu na revista de fora. E o que você fez com a revista de fora? Essa revista de fora chegou no que você queria? Era o seu foco? Era chegar lá? Seu foco era se comunicar com essas pessoas? Porque no final eu começo a perceber que, tipo, é muita marca, muita comunicação, e você não sabe com quem você tá falando, entendeu? No final, você tá querendo falar com Y, você tá acabando falando com Z, e o Z não tá nem ouvindo o que você tá falando. E o Y tá, tipo, não quero conversar com você. Então, tipo, nesse trabalho eu tive que bater bastante pé, porque foi esse trabalho também que deu outros starts para me chegar em outros resultados de trabalho, de colaboração, de comunicação, e também do que eu queria ainda enquanto imagem. Pode pular, Lincoln, mesmo. Nossa, gente, eu deixei o Gabriel falando porque ele tá dando aula aqui. Eu tô aqui só escutando, anotando. Tá muito bom te ouvir falar. É porque a gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou fazer algumas aqui enquanto você Já a mete gente uma que a gente vai. continuar. Não, pode falar. Oi? Pode falar. A Ana Caroline, ela fez 3 perguntas. Eu vou ler as 3 aí para fazer um compilado. Primeiro, qual impacto você sente que a marca Silva está tendo e que pôde perceber até o momento? Aí a outra pergunta. Como fez para encontrar o seu público-alvo? Além do exemplo do modelo, houve algo mais? E por último, e como os conhecimentos que adquiriu com o tempo moldaram a Silva no que é hoje? Quais as principais diferenças no seu processo criativo atualmente e como ele funciona? Vou tentar misturar tudo que a gente vai misturando e vai juntando tudo, tá? O processo coletivo, literalmente, não vou falar pra você que é o nosso. Pego, eu abro o livro de história da arte, vejo aquela obra de arte, falo, nossa, me inspirei. Não, nada a ver. A primeira vez que eu falei que eu ia fazer na faculdade masculino foi em 2017, e eu fui específico porque eu falei que eu ia fazer masculino em 2017 lá na faculdade, porque era a primeira coleção que eu ia fazer. Foi porque o menino que entrou dentro do ônibus, que eu pego o ônibus, eu pegava o ônibus em Santana para vir para casa, e eu tava cansado da faculdade, indo de noite. O menino entrou dentro do ônibus. Aquele menino, ele entrou, parecia que só tinha ele no ônibus. Tinha tanta gente no ônibus, mas parecia que era só ele. Ele tinha acabado de sair do trabalho dele do açougue. Ele tava com uma bota branca, ele tava com a roupa toda branca, ele entrou. Mas sabe quando uma pessoa entra? Eu falei assim, é para esse moleque que eu vou fazer roupa. E eu sabia que era ele. Mas ninguém falou para mim, ó, Gabriel, aonde que ele vai, o que que ele come, o que que ele faz, o que que sei lá o quê, eu não tinha essas perguntas, eu só sabia que ele fazia roupa pra ele. Até eu chegar nesse resultado do TCC e tudo, chegar nesse resultado do reality, eu fiz tudo errado. Porque eu não tava falando com ele, eu tava fazendo tudo que não era pra fazer. Que era não falar com ele. Tava fazendo isso. Eu queria falar com ele, mas eu não tava conseguindo chegar. Hoje eu consigo ver que dentro do meu processo criativo, como eu já sei com a pessoa que eu quero falar, eu consigo olhar pra rua, eu consigo olhar pra barbearia, eu consigo olhar pro mercadinho, eu consigo olhar pra tia que vai fazer feira, eu consigo ver um momento ali, um start ali, uma junção, um bololô, uma mistureba, que tipo, eu consigo misturar Erotica com a tiazinha ali da feira e consigo misturar uma música de funk e vai dar match. Por que eu vou fazer isso dar match? Porque essa minha vivência, ela é uma vivência minha, que eu compartilho com outras pessoas que estão dentro do espaço periférico, compartilham com essas mesmas referências minhas. Então, tipo assim, vocês vão olhar esse moleque de cabelo blindado, provavelmente você já viu alguém de cabelo blindado se você é de quebrado. Então, tipo, você sabe que foi feito na barbearia, você sabe como que foi feito, você sabe quanto tempo dura, e você conhece o cara que começou a fazer o blindado aqui em São Paulo. Então, tipo, você vai ter essa referência, é com você que eu quero falar, entendeu? Então, tipo, no processo criativo, a gente vai se basear nessas vivências de rua, mas essas vivências que eu vou estudando, que são os retratos em si, que é uma coisa que eu gosto de estudar,
mais a cor que eu estava estudando, e eu vou misturando isso, e você vai chegando no resultado de estampa, vai chegando no resultado de modelagem, e vamos pensar mais qual foi a primeira pergunta que ela tinha feito, que eu só pensei no processo. A primeira foi qual impacto você sente que a marca Silva está tendo e que você pôde perceber até o momento? Olha, primeiro momento, o impacto. O primeiro momento eu não vou falar nem de agora, vamos falar antes. Eu acho que no primeiro momento o impacto foi tipo, que eu não tava falando sozinho. Uma coisa que a gente que é periférico, a gente acha que a gente sempre acha que tá falando sozinho. E eu também não gosto que resuma o meu trabalho somente a uma. Ah, e ele que faz trabalho periférico. Não. Você não vai poder falar isso. Na hora que você pegar minha roupa vai estar bem acabada, que eu vou dar um jeito de todos os jeitos possíveis dela estar bem acabada. Então, tipo, você vai ter que falar, ah, ele faz trabalho periférico, mas a roupa dele é acabada. Que é uma das coisas que eu já ouvi. Então, tipo assim, eu não gosto que resuma o meu trabalho a uma coisa, e eu também não gosto de pensar que ele só tem impacto para uma coisa também. O impacto para mim foi positivo, porque eu não estava falando sozinho. Aquelas 24 horas de 300 mensagens, com sei lá quantos seguidores a mais, mostrou pra mim que eu não tava falando sozinho. Foi muita gente que, tipo, nunca viu meu trabalho. Falou assim, como eu nunca vi seu trabalho? Como você nunca mostrou seu trabalho? Vamos fazer o trabalho. Foi isso que surgiu outros trabalhos. Foi assim que eu consegui ganhar dinheiro também. Então, tipo, vocês não estão falando sozinho. Você pode estar achando que está falando sozinho, mas você não tá. Se o seu trabalho só tá somente no papel e só tá vendo, só você tá vendo, você tá começando errado, porque seu trabalho só vai conseguir, só vai nascer realmente quando você mostrar pro outro. Seu trabalho só tem relação quando ele tem relação com outra pessoa, né? Quando a gente fala de marca, a marca ela tem uma relação, ela tem uma relação com as pessoas. Então, tipo, se você não tem relação com nada, só tem relação com você e seu caderno e morre ali, então seu trabalho, ele é literalmente aquilo dali, um papel. Acabou. Ele não existe, ele só existe para você. No momento que você transcende aquilo dali e faz ele ser conhecido, ou ser conversado, ou ser debatido com outras coisas, é isso que amplia. Então, tipo, a Gil me chamar, falando que vocês me chamaram aqui, é exatamente isso. Tipo, eu não quero que o meu trabalho só fique ali no Instagram e morreu. Não, tem que vir aqui com vocês, porque é isso que me interessa. Porque, tipo, às vezes uma coisa que eu solucionei possa ser que vocês vão solucionar, e uma coisa que eu não solucionei, você fala assim, eu consigo solucionar isso daí, eu vou solucionar aqui. Se ele soluciona, então, tipo assim, a gente vai achando estratégias aqui entre nós e vamos automaticamente colaborando indiretamente, vamos dizer assim, que isso funciona. Parece que não. A gente pensando em periferia, a gente tem que pensar nesse elo coletivo de informações. A gente não faz igual eles, de esconde informações e mudam as palavras das nossas coisas, e a gente também não deixa de ser coletivo entre a gente e transcender as nossas informações e passar nossas informações e resolver essas coisas. Coloca tudo em inglês, né, Gabriel? Coloca tudo em inglês. Não, eu não acho problema a gente olhar pra fora. Antes eu criticava muito. Nossa, era muito chato. Não queria nada. Tanto que esse trabalho do IED, todas as imagens, todas as minhas referências eram de fotógrafos brasileiros, stylists brasileiros, tudo brasileiro, pra, tipo assim, não ter uma ponta solta pra elas não falar, ah, não, seu trabalho todo é do Brasil, você fala sobre a barbearia, mas olha aqui a brecha. Não, aqui não tem brecha, filha. Não te dei brecha. Porque sempre esperam. Era uma coisa que eu falava quando eu dava aula no Senac, eu falava para meus alunos, sempre esperam de uma pessoa periférica o mínimo. Então sempre esperam o mínimo, sempre esperam que eu erre. Né? Sempre esperam que eu vou entregar um trabalho menos, que eu nunca vou entregar uma roupa melhor. Tanto que quando eu empresto roupa, algumas pessoas vêm perguntar para mim: Nossa, sua roupa é tão bem feita. Essa mesma pessoa, ela vai lá e pega a roupa da Burberry. Você acha que ela vai mandar mensagem pra Burberry? Olha, essa roupa tá muito bem feita. Não. Porque na Burberry já é subentendido que a roupa vai vir bem feita. De mim, não. De mim, significa que ela vai vir mal feita. Então, tipo assim, não, você não vai receber uma roupa mal feita, você vai ter que receber uma roupa bem feita. Então, a minha pressão de entrega é maior do que a da Burberry, que já subentende ali que ela vai conseguir ter toda aquela estrutura e entregar uma roupa. Acho que eu respondi. Super. Eu vou ler as duas últimas perguntas, porque já deu 8 horas aqui. Pode passar, né, E gente, das 8, não tem problema não. então vamos, então bora. Mas só para quem tem horário também que precisa sair às 8, o reality em que é um que está no canal do YouTube da Focus Têxtil. Isso mesmo. Você viu passando bastante vergonha, perdendo um monte de prova, isso aí. Tá, eu vou pegar o link e vou colocar aqui para vocês. E a Raíssa falou: Oiê, gostei bastante de tudo que você disse, fiquei curiosa. Se tem algo que você tem desejo de testar, que ainda não teve oportunidade. E aí ela falou que gostou bastante das fotografias e quer saber aonde você ainda deseja chegar. Nossa, o que eu pretendo fazer? O que eu pretendo fazer, eu acho que é. Realmente eu queria fazer um desfile agora, Gabriel. Eu acho que estou mais maduro para chegar no resultado de desfile
longo, né? Eu saí de 6, 10 looks para ir para 20. Eu acho que eu consigo agora ter maturidade para isso. Agora eu tenho maturidade para isso. Agora eu acho que eu me sinto preparado. Eu acho que esse é um desejo que eu tenho, que eu acho que eu consigo apresentar um outro da Silva em questão de estampa, em questão de outra imagem, não de outra imagem que fuja daquilo que eu tô falando, mas de outra imagem, de outros estudos de imagem dentro daquilo que eu trabalho. E eu acho que, nossa, eu poderia chegar aonde eu menos imaginava, porque eu não imaginava nada disso, então, aonde eu menos imaginava, eu pretendo chegar. Fazer coisas bem loucas, porque pra mim o match mesmo que dá é quando você faz coisas com pessoas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Então, tipo assim, a pessoa faz arquitetura e quer fazer uma roupa com você, ela faz bioquímica, ela quer fazer roupa com você, ela quer faz engenharia. É essa pessoa que eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar com gente que não tem nada a ver com moda, que às vezes ela resolve o meu problema, que eu nem sei como resolver. Chegamos nesse resultado, eu acho que nessa questão do IED, eu acho que a gente entendeu, tipo, a barbearia, essa coisa da capa de barbear, do platinado e do Majin Buu com a capa de barbear, o Majin Buu vestido com a roupa da Silva inteiro. Então, tipo, isso daqui, essa imagem quebrada, ele com o Mizuno, ele de Havaiana. Então, tipo, são símbolos e signos que são pequenos na imagem, mas eles têm significado, eles têm um que Brasil, vamos colocar assim. Pode pular, Link. Aí chegamos em Pernambucanas. Em Pernambucanas, eu fiquei um ano fazendo coleção com a Pernambucanas, porque literalmente era a coleção que eu ia desenhar a roupa, a estampa, e eu ia poder fazer muita coisa, que era a coisa mais legal, porque eu ia poder fazer muito produto, porque a Pernambucanas tem contato com o Brasil inteiro. Então, tipo, Pernambucanas faz jeans, Pernambucanas faz malha, Pernambucanas faz sei lá o quê, Pernambucanas faz tudo. E tudo que eu não poderia fazer, que eu não ia ter dinheiro sozinho, eu fui, meti a mão na Pernambucanas. Falei, ó, quero fazer isso. E eu sou uma pessoa que, nessa época, eu tava trabalhando com um estilista muito foda, muito incrível. Tipo, tudo que eu aprendi foi graças a ele. Então, tipo, eu chegava de Pernambucanas, das reuniões, ele falava assim, ó, você tá errando aqui, tem que melhorar aqui, isso aqui tá errado. Então, tipo, eu já chegava na reunião, já meio que já, tipo, sabe, preparado. Então, tipo, essa coleção da Pernambucana saiu é porque ele me deu muito feedback, muito apoio, e muita direção. E aqui eu continuei com a mesma equipe que eu fiz em Vista Magalu. Então, tipo, a direção foi junto com a Vitória, a gente mudou o fotógrafo, o cenário a gente fez, então, tipo, esse fundo a gente mandou fazer. Então, tipo, é do Lucas Fernandes, que a gente mandou fazer. Então a gente chega num resultado para Pernambucanas que, se para Vista Magalu aquela foto tava demais e funcionou, para Pernambucanas aqui tá demais, entendeu? A gente pesou a mão demais para Pernambucanas. E Pernambucanas nada mais é que, tipo, não é o menino que vai comprar em Pernambucanas. Quem vai comprar em Pernambucanas é a mãe do menino. Então, tipo assim, eu tinha muita certeza que era a mãe do menino. E tava tendo aqui na quebrada, na minha quebrada pelo menos, tava tendo muita abertura de igrejas evangélicas. Então eu percebi que o meu menino ele não é da mesma religião que a minha. Então, tipo assim, ele vai querer uma camisa. A mãe dele, for comprar em Pernambucanos, vai querer comprar o quê? Em vez de uma camisa toda estampada, vai querer comprar uma camisa lisa. Então, tipo assim, eu sabia um produto que eu queria fazer muito, e eu sabia o que estava acontecendo aqui na minha quebrada e quem era a pessoa que ia comprar em Pernambucanas. Então, a imagem final na minha cabeça já estava meio fechada. Então, eu já sabia como que a pessoa ia. Agora eu já sabia como a pessoa ia comprar o look inteiro. Entende? Pode pular, Link. Aqui foi um mix de produtos de Pernambucanas. Isso é uma das coisas que eu também não tenho costume de fazer. Eu falei que eu ia fazer para vocês entenderem minha brisa. O mix de produtos de Pernambucanas é tipo, o que que eu tenho de acesso de fornecedores deles, pensando que eles vão me brifar a todo momento, falando para mim o que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, e eles têm todo o momento, eles têm todo o poder de alterar o que eu vou fazer. Eu tinha que pegar as estampas que eu tinha feito no reality, então, tipo, a estampa do Mano que eu fiz pro reality, a estampa dos retratos, eu peguei as principais. Então, tipo, essa camiseta de serigrafia, tipo, é uma quadricomia. É, tipo, muito caro de fazer isso. E com Pernambucanas, isso se tornou nada, porque ela vai fazer sei lá quantas peças. Então, tipo, isso daqui pra ela é nada. E eu só tinha a obrigação do quê? De pegar a estampa, mandar pra pessoa que ia fazer, a pessoa lá ia se virar. Nem era eu que tinha que me matar de fazer. Então, tipo assim, sabe aquela coisa tranquila? Foi tranquilo. Porque eu consegui fazer muita coisa, tipo, essa bermuda em jeans, eu consegui fazer, tipo, com muita insistência. Eu falei pra eles que a estampa a laser do Mano no jeans ia funcionar e ia vender. Eu teimei, fizeram uma tela, deu bom, aí a gente aprovou e vendeu, entendeu? Então, tipo, e pensando também que a Focus, por ser a Focus, a do reality,
por ter fornecido, feito match com Pernambucano, para patrocinar o reality, etc e tal, e etc. Os tecidos que eu utilizei eram tecidos que iam ficar. Eram resto de estoque da Focus. Então, tipo, eu tinha que selecionar os tecidos de resto de estoque da Focus. Eu tinha uma obrigação, era tecido, tipo assim, que tinha pouca quantidade, que dava pra fazer uma grade muito pequena, e a grade pequena que dava era só para fazer para São Paulo. Então, tipo, tudo que foi vendido de Pernambucanas foi vendido aqui em São Paulo. E ainda tive o privilégio deles deixarem eu selecionar as lojas de Pernambucanas aqui em São Paulo. Então, tipo, todas as lojas de quebrada eu consegui selecionar de Pernambucanas. Eles tinham, lógico, as lojas principais, que era da Paulista, etc e tal. Tinha, mas as de quebrada era que tinha acesso. Então, as pessoas de quebrada tinham acesso, próximo da casa dela, à minha roupa. Então, tipo, eu conseguia divulgar e a pessoa conseguia acessar, entendeu? Ao contrário de Vista Magalu, que era tudo online. Acabou, acabou, já era, já era. Em Pernambuco, não. A pessoa vai lá, a pessoa veste, a pessoa, em vez de comprar uma camiseta, ela vai lá e compra uma bermuda. Se ela comprar uma bermuda, ela compra uma jaqueta. E aí, ali, o campo de venda é maior. Então, tipo, o acesso e o retorno que eu sei do que vendeu é maior. Porque eu não fico sabendo por pernambucanos, eu fico sabendo pelas pessoas que compraram. Uma das coisas que deu bom nessa questão da imagem e da gente vestir. Exatamente isso. Tipo, o menino viu a imagem e ele falou assim: Gabriel, mandando mensagem pra mim: ó, tô comprando a camiseta e a bermuda porque eu quero igualzinho a foto que você fez. Então, tipo assim, o João, o David, que são os modelos que vocês sempre vão ver no meu feed, eles são de quebrada, eu conheço eles, eles são meus amigos, então, tipo assim, eles querem, eu quero igual o do David, igual aqui. Então, tipo assim, o David é um moleque de quebrada. Então, tipo, o David ele consegue passar a imagem, a pessoa consegue se ver na imagem. Então, tipo, esse retrato é um autorretrato. Então, tipo, você se auto se vê, sacou? Você vê o sim, você vê aquilo dali em você. Eu consegui fazer esse mix de produto, um mix de produto querendo ou não grande, um mix de produto querendo ou não. Faltava uma calça, podia ter brigado mais, mas eu consegui chegar em resultados que eu me orgulho, porque, tipo, pra minha idade, por tudo que eu fiz muita coisa. Eu consegui fazer, tipo, uma jaqueta dupla face, então, tipo assim, pernambucanas, entendendo que isso é uma fast fashion, entendendo que eles não querem gastar dinheiro, entendendo que eu não sou, tipo, um estilista famoso, tá no mercado, que vende horrores, que ele sabe que vai colocar ali e vai vender. Então, tipo, e vendeu, tipo, essa jaqueta, vendeu. E foi a primeira coisa que eles falaram pra mim, tipo, a jaqueta vendeu muito. Todo mundo quis essa jaqueta. Então, tipo assim, queria menos a camiseta, mais a jaqueta. Então, tipo, a jaqueta e a camiseta era pau a pau. Tipo assim, eu recebia notícia toda hora. Compraram a camiseta ou a jaqueta. Ou comprava o conjunto. Pode pular, Lincoln. Quando eu falo Gabriel, dessa. vou ler a última pergunta aqui. A gente vai ter que Pode finalizar um ir. pouco. Você pode continuar a apresentação, mas eu vou ler a última pergunta aqui da Ana Laura. Como você faz para ser tão objetivo no que quer? Tipo, Eu eu não notei sou que você objetivo. nunca duvida do que você está fazendo e eu tenho muito problema com isso. Eu não sei o que eu quero. Essa é a grande questão. É por causa disso que você tem que narrar as coisas que você vai fazer, né? Você tem que ter um processo. É por causa disso que isso é um processo criativo. Ele não é um processo linear, não é um processo nada linear. Quando eu falei pra vocês que eu comecei a estampar retratos de um papelzinho minúsculo desse e fui fazendo 15 por 15, e na hora que você vê lá na estampa na camiseta, isso não é parece que é linear, mas na realidade não é linear, porque eu não fiz em nenhum momento os retratos com a proposta de fazer colocar numa camiseta. Ela vem com esse site da camiseta depois que eu começo a estudar. Então, tipo, o seu processo ele não é linear, mas o que você precisa fazer é colocar é, pausas, sabe? Você não precisa fazer tudo. Você tem que ser humilde também com você e lembrar que você não precisa fazer o mundo, sabe? Tipo, hoje eu consegui fazer isso com a Pernambucanas, mas lá, se eu fosse fazer sozinho, eu não ia fazer todos esses produtos. Eu ia ter que fazer um ou dois, e olha lá se eu não fosse fazer um. Lembrando que eu sou sozinho, mas eu com Pernambucanas é outra conversa. Eu tô objetivo com Pernambucanas, porque eu sei até onde ela consegue ir. Eu sozinho é um outro papo. Então, tipo, você tem que entender que seu processo ele vai longe quando você tem acesso àquilo que eu falei, acesso a fornecedor, acesso a contatos, acesso a quem faz, a quem não faz, como que deixa de fazer, porque também outra coisa que afeta muito é, tipo, como você faz e como você deixa de fazer e como é feito, porque se você não sabe como que faz e quer que faça uma coisa e você nem pesquisa como sabe fazer aquilo ali, você deixa aquilo dali a Deus dará. Então, tipo assim, vai vir do jeito que vier. E se vier do jeito que vier, você não tem controle. Se não tem controle, já começa um erro aí, entendeu? Então, sua obrigação enquanto design de moda é organizar essas coisas, né? Organizar esse ritmo, organizar a entrega, organizar a prova. Tipo, todas essas roupas aqui teve prova de roupa. Todas as golas de todas as roupas eu mandei refazer tudo de novo, porque tinha que ficar do jeito que eu queria, porque eu sei como que é uma gola bem feita. Então, tipo assim, não pode mostrar o pé de gola. Então, voltou com todos os pés de golas arrumados. Então, tipo assim, eu que sou a pessoa ali, eu não só tô fornecendo ali, em questão de pernambucano, eu não tô só fornecendo a estampa, eu tô fornecendo
o desenho da peça. Então, tipo assim, é responsabilidade minha, eu que desenhei a peça. Mesmo tendo gerente, mesmo tendo o estilista do lado, o estilista no momento ali, o responsável, a cabeça ali sou eu. Eles só me bloqueiam. Então, tipo, ser decidido é você saber que você não vai ser decidido, mas na hora que tiver que colocar o. Na hora que você tiver a oportunidade de fazer boom, você vai fazer boom. Mas na hora que você não tiver a oportunidade de fazer boom, você não vai fazer boom. E tá tudo bem. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você precisa fazer e ir fazendo. E ir arrumando. Show. Pode pular, Lin. Gabriel, eu queria que você desse umas dicas, umas referências, se você tiver para passar para os alunos também, por favor. Referência boa. Olha, referência boa. Acho que nesse momento agora a gente tem muito mais referência agora que a gente pode estudar, que a gente pode ler, que tem muito mais gente já engajada nisso. O Ogum Doce, que é o Wes Xavier, tipo, se você depois quiser, eu pego os links de todos e passo para você. O Ogum Doce, ele estuda exatamente essa cultura periférica, estuda exatamente os símbolos e signos específicos. Então, tipo assim, ele estuda muito, ele sabe, conhece muito bem sobre a Mizuno, tipo, agora, a Mizuno vai lançar o Protex 1, se eu não me engano, de novo. Então, tipo assim, era uma coisa que ele começou a conversar lá atrás, sobre o Mizuno, sobre o símbolo, sobre essa nostalgia, sobre essa conversa. Ele estuda muito bem isso. Hoje ele tá na Kenner, se eu não me engano. A Corre Rua, Fernanda Souza. Também eu acho que é uma pessoa genial, que, tipo assim, ela, ela ultrapassa a direção criativa. Eu acho que ela consegue ser uma cabeça muito mais que a direção criativa, entendeu? Ela consegue dominar o negócio e conseguiu perceber que, tipo, não é só um trabalho periférico. Não, é um trabalho que tem valor, que tem mensagem, que tem público, que é muito mais do que só uma leitura do mercado fora do espaço periférico. Ela entendeu que, tipo, conversar com as pessoas periféricas era muito bom, e ela já sabia, ela já estava ali dentro. Então, tipo, faz total sentido e dá muito certo. Tanto, tipo, os melhores clipes de funk que você tá vendo aí, provavelmente tem a mão dela. De hip hop, tem a mão dela. De rap, tem a mão dela. Então, tipo, ela tá muito engajada. Eu acho que outros nomes, a gente vai. Depois eu te passo, de cabeça, assim, de cabeça, eu não vou lembrar. Eu acho que esses dois eu acho que são referência realmente de pesquisa, de direção, e não se perdem no que estão falando, e não abaixam, eu acho que a guarda, tipo assim, eles sabem muito bem com quem eles estão falando, que eu acho que faz muita diferença no final. Tipo, a pessoa, às vezes, que você tá querendo falar, ela não é uma pessoa fantasiosa. Tipo, ela mora na Paulista, ela tem 34 anos e é muito rica. Entendeu? Ela não é essa pessoa tão fantasiosa. Ela tá vindo lá de sua casa, ela só não tá te vendo, porque também não tá vendo ela. Às vezes tem isso. Eu acho que Pernambucanas, eu acho que eu consegui falar tudo. Pulamos pro Larlin. A outra coisa também para Pernambucanas. Pernambucanas não fazia muito tempo que ela não tinha aparecido numa revista de moda. Tipo assim, eu acho que uma base de uns, eu acho que 10 anos. Ela foi aparecer comigo. Então, tipo assim, a minha coleção, eles não foram tão fãs do verde por causa da concorrente, por causa do fundo, mas a minha coleção que não era, não, ele é novo, pode ser que não venda, pode ser que não, apareceu numa revista, vendeu, e apareceu tudo de uma forma orgânica, e vendeu, e é tipo assim, não é o Gabriel acho que vendeu, é tipo as pessoas mandando mensagem pra mim no Instagram, como que eu faço pra comprar? Eu comprei isso, eu comprei aquilo, então tipo assim, eu tive feedback direto do público, então tipo, outra coisa também que deu muito match, o público que de Vista Magalu comprava com Vista Magalu, viu fazendo Pernambucanas, comprou com Pernambucanas também, então tipo assim, eu fui só agregando, entendeu? Então, tipo, isso dá um boom, isso dá retorno financeiro para eles, tanto que deu para mim, e isso também dá retorno de feedback também, uma coisa que é muito importante. Quando a gente começa, a gente não sabe o que a gente está fazendo e não tem como saber se você está acertando ou não se você não tem ninguém para falar, né? Aqui eu tenho essa coisa, tipo, eu tenho informações valiosas que eu consigo direcionar. Então, tipo assim, eu sei quem comprou, eu sei que o público feminino tá olhando muito mais pro meu trabalho que o masculino. Eu tenho uma informação de tipo que estampa vende mais do que liso, mas eu sei que dupla face funciona. Sacou? E eu vou juntando essas informações, então quando eu vou fazer uma coleção, eu vou mais seguro, eu vou mais certeiro, eu sei aonde que eu posso ir. Que no início, você não sabe de nada, você tá atirando ali, vai, deu certo se não deu, aí você vai ajustando. Nesse momento aqui eu já tô mais seguro. Isso também faz diferença no seu processo criativo, porque você vai pegar a imagem já sabendo onde você vai localizar ela e o que que você vai fazer para dar match. E também interpretando o que você tá vendo do seu público, da rua, e do que ele tá ouvindo, do que ele tá vendo, para você conseguir agregar isso dentro do produto em si, né? Pode pular, Link. Sabia que eu ia falar demais. Eu falei que eu ia falar demais. É.
Aí chega em 2024, que eu demorei bastante tempo para fazer uma coleção onde que ia colocar, onde que a pessoa ia comprar comigo. Então ela não ia comprar com uma fast fashion, não ia comprar com ninguém, ia comprar só comigo. E foi um momento que eu tipo, falei assim, agora ou eu tomo vergonha e faço, ou eu tomo vergonha e faço, né? Sozinho. E aí eu decidi fazer uma coisa que eu fiz lá em 2019, que eu desenhei lá em 2019, que era copado tênis, era uma chuteira no caso, com uma bolsa. Mas como eu não tinha dinheiro, e não tinha informação, e não sabia quem fazia, aquilo dali só ficou jogado no caderno. Os meus cadernos, eles são, tipo, não são só cadernos pra mim. Então, tipo, um caderno de 2017, eu olho pra ele de novo, porque alguma brisa ali que eu posso ter deixado passar, que agora eu consigo resolver. Aquilo dali não é só uma coisa que não existe, porque ele tá ali no caderno. Ele não tem uma função de mostrar pro outro, ele tem uma função de mostrar pra mim não esquecer. Então, tipo, eu tenho que ficar olhando aquele caderno. Então, tipo, quando você registra algo, eu sempre, quando eu dei aula, eu sempre falava, registra aquela brisa que você teve, porque agora você pode falar que é impossível, mas daqui a um mês, daqui a um ano, pode ser super possível. E foi exatamente isso. Essa bolsa copada com tênis foi exatamente possível. Por quê? Porque com a Focus tem um outro evento, que é o Focus Summit, que é um momento que eles juntam todos os tecidos para apresentar para os fornecedores, e tinha que fazer um desfile, e o desfile era para fazer uma homenagem para o Walter Rodrigues, que é um estilista famoso, etc e tal. E eu falei, fechou. Chegou o meu momento. Qual é o meu momento? O momento que eu não vou precisar pagar, a Focus vai fornecer o tecido, o aviamento, e eu, ó, tudo na conta da Fox. Não é na minha conta, então eu posso brisar um pouco a mais, além da conta do que o normal. Falei, vou achar isso. Falei com a minha amiga, que faz sapato. Ela falou assim: eu não consigo fazer, mas eu conheço um sapateiro que é meio doido. Ele é capaz de pegar essa brisa. Fui lá, pegar um sapateiro lá no fim do mundo. Tipo assim, eu tô aqui na Zona Norte. Ele tá lá em Engenheiro Goulart. Ele tá, tipo assim, lá na Leste, lá perto de São Miguel. Tive que ir pra lá. Ele falou assim: eu faço. Ele pegou, eu fiz a bolsa, a parte de cima da bolsa. Ele pegou o solado. Ele montou como se fosse estivesse montando um sapato. Então, tipo, a minha brisa, que era de 2000 e sei lá quanto, eu consegui fazer. Entendeu? Mal feita. Consegui fazer. Eu tinha entendido como que fazia. O bicho de 1000 cabeças tinha morrido ali. Falei, pô, era muito idiota. E era, sabe uma coisa, tipo, muito idiota? Era muito idiota. E eu que tava colocando 1000 empecilhos na minha cabeça. E aí eu cheguei em 2024 com um produto muito mais direcionado. Porque aquele desfile do Walter, que eu não precisei pagar aquela piloto pra fazer, o cara fez, então eu já consegui chegar nesse resultado. E aqui eu já chego com resolução de técnica, o que que eu quero de acabamento e como que eu quero que chegue o resultado. Pode pular, Lincoln. Aqui eu chego com esse primeiro mix de produto. Então, tipo, todas essas bolsas, a parte de cima, eu que costurei. O solado, eu não costurei. E dentro do solado tem uma palmilha. A palmilha, o desenho da palmilha tem um desenho de um retrato. Então, tipo, provavelmente não tem ordem. Então, tipo assim, qualquer retrato que eu estampei pode estar dentro da palmilha. Então, tipo, pode estar aquele menininho lá de vermelho, pode estar qualquer um. Então, quando você abre a bolsa, você vê o meu retrato. Então, tipo assim, a bolsa pode ser preta, com essas miçangas todas pregadas à mão. Mas lá dentro, da Silva tá lá dentro, entendeu? Você não vai esquecer quem sou eu, mesmo não tá escrito meu nome, tá lá dentro. Então, tipo, esse mix de produto é exatamente esse primeiro momento, que eu sei que o público feminino tá olhando pra mim, que bolsa vai ser muito mais viável, que textura vai ser muito mais viável, mas eu também não deixo de trazer uma coisa lisa. Então, tipo assim, essa ordem aqui desse mix de produto tá o mais caro, que é o cheio de bolinhas aqui de miçangas, o do meio, que é o mais barato, é o intermediário, e o mais barato era a mochila, que é refletiva. Tudo isso daqui é retalho de tecido que a Fox tinha. Então, tipo assim, eu podia ir lá na Fox, a Fox falava assim, ó, tem um saco aqui hoje. Você quer ver? Vem aqui. O retalho que tinha era o retalho que eu tinha que resolver. Então, tipo assim, essa coleção inteira nasceu do acaso do retalho. Então, tipo assim, o que que vai vir de retalho? O que que eu tenho de referência? O que que eu tenho de material? Porque essas miçangas aqui foi do desfile do Walter que eu peguei, bordei um vestido e guardei. Guardou, eu utilizei. Então, tipo, eu já tinha todo o material dentro de casa. A única coisa que eu ia ter de gasto para fazer isso tudo era o quê? Comprar um material ou outro e pagar o sapateiro para juntar o solado com a bolsa. Então, tipo, o bicho de 7 cabeças virou muito mais fácil de fazer. Então, eu consigo fazer qualquer bolsa que eu quiser, com solado, de qualquer solado que eu quiser, que agora eu consigo resolver esse problema. Então, tipo, esse é o mix de produto. Então, tipo, eu sei o produto mais caro e eu sei o produto mais barato. Qual o produto que mais vendeu? O mais caro. Então, tipo, essas duas bolsas que eram duas, eram únicas, foram as duas primeiras que venderam. Então, tipo assim, as duas mais caras que venderam, não foi a mais barata. A mochila, a refletiva vendeu. As do meio não vendeu. Então, tipo, você entendeu? Mas eu tinha um mix de produto. A pessoa podia escolher. E é assim, é um mix de produto também que
A pessoa não fica, eu vou em qual mochila? Não, são 3 mochilas diferentes. Tipo, não é igual. Você tem que ir pelo valor. Você não vai mais pela mochila. Então, tipo, a bolsa são totalmente diferentes. Entendeu? Você vai ir por outras coisas. Eu não gongo, eu não queimo um produto com outro, entendeu? Eu dou opções para você. E essas opções, para mim, é muito bom porque é mais feedback que eu tenho, mais informação de produto que eu tenho e mais retorno que eu tenho de assertibilidade, de erro, do que, que as pessoas estão querendo naquele momento, do que o que elas querem também em relação ao produto em si, porque até o momento eu tinha vendido só a camiseta e jaqueta. Eu não tinha vendido nenhuma mochila. Então, tipo, a mochila ainda estava no campo abstrato para mim. Pode pular, Lin. E aí eu chego nesse outro momento aqui. Essa minha amiga, que é sapateira, ela conhece um cara que faz esses motion, e eu conheço outro cara que faz logo 3D. Eu peguei o logo da Silva, que era novo, que era coisa nova, que era a primeira vez que eu ia lançar. Ele fez para mim o logo 3D. E o cara fez essa mochila refletiva para mim no motion. Pode soltar, Lin, por favor. Para esse primeiro momento, parece uma coisa muito. Isso daqui para mim era surreal, tá? Tipo assim, isso aqui é um presente que eu ganhei. Que é uma ponte da minha amiga que falou com o cara, ela convenceu o cara a fazer para mim e eu ganhei isso de presente. Porque isso daqui, na minha cabeça, é impossível de eu chegar para fazer. Porque eu não consigo fazer. E eu não conheço ninguém que faça isso daí. Ela conhecia. Então, tipo, a ponte da ponte da ponte. Então, tipo, isso daqui para mim foi surreal. Isso daqui foi o que fez a mochila vender mais. Isso daqui foi o que fez mostrar o que que eu ia fazer sozinho enquanto trabalho, que as pessoas iam entender, tipo, o quanto que eu tava saindo do. Quanto que a minha cabeça sozinha pensa, não é só fast fashion, não é só eu dando match com outra marca para dar bom, eu sozinho eu consigo chegar no resultado. Isso daqui também é pensar que, tipo, eu já fiz mais, eu já errei bastante, então eu consigo chegar nesse resultado também. É questão de processo, em questão de informação, em questão de um monte de coisa. Então, tipo, quando eu falo para vocês que eu falo com muita como posso falar, muita firmeza de que, é isso, mas às vezes é porque, tipo, eu errei muito e agora eu sei onde que eu errei e agora eu sei consertar. Então eu acho que isso também é relevante de vocês começarem a ver, tipo, ser sincero com vocês, tipo, eu tô errando aqui, tô acertando aqui, e lembrar também que, tipo, o maior feedback que vocês têm é da pessoa que conhece o trabalho agora. Se você tá começando agora, a pessoa que tá do seu lado agora dentro da sala, ela tá vendo seu trabalho na cena. Então, tipo assim, ela consegue dar feedback no seu trabalho a dar com pau. As minhas amigas lá de faculdade, elas veem meu trabalho até hoje, porque elas viram meu trabalho como era uma confusão e era tudo errado. Hoje elas sabem como que é. Então, tipo assim, ela fala assim, tem nada a ver com o que você tá fazendo. E é aqui, ó, eu vi essa referência aqui, acho que tem tudo a ver com você. Então, tipo, a gente ainda continua sendo coletivamente amigos e coletivamente unidos e coletivamente fortes, vamos dizer assim, para conseguir chegar em resultados de tantos outros trabalhos. Também que eu faço isso com elas, elas fazem isso comigo. Pode pular, Lincoln. Eu chego nesse trabalho, lembrando que, tipo assim, eu fiz esse trabalho, eu tava desempregado, sem dinheiro, eu só tinha dinheiro pra pagar o sapateiro e eu tinha dinheiro pra comprar os 8 tijolos que dava. Então, tipo assim, ou eu pegava o tijolo laranja, ou eu pegava o tijolo cinza. Eu falei assim, é o tijolo cinza. E o dinheiro que eu tinha era pra ir pro Uber, pra ir na casa do fotógrafo, tirar foto e sujar a casa dele de tijolo. Então, tipo assim, isso era o único dinheiro que eu tinha. Eu tinha dinheiro pra comprar o tijolo e voltar do fotógrafo e acabou. Entendeu? Então, tipo, aquilo que era impossível se tornou possível. Por quê? Porque os outros trabalhos, aquele fotógrafo viu meu trabalho e queria fazer trabalho comigo. Então, tipo, deu match. Então, eu já tinha ele guardado ali. Então, ele já queria fazer trabalho comigo. Eu só contatei ele, ele falou assim, "É agora." Foi junto. E ele nunca tinha feito trabalho de estilo de bolsa. Então, tipo assim, foi match do match e deu muito certo. Então, são coisas que, tipo, olhar também que você tem em volta. Tipo, uma coisa que eu falava quando eu dava aula. A menina perguntou, a minha aluna me perguntou pra mim, tipo, como que eu fazia? Eu falei pra ela, é só você virar as costas pra sua sala e ver, tipo, um faz sapato, que realmente na minha sala, quando eu dava aula, uma fazia sapato, outro tirava foto, a outra fazia música, a outra costurava, o outro bordava.
ali eu já conseguia fazer um desfile. E ela não tinha conseguido perceber isso até agora. Então, tipo assim, ela só conseguiu perceber depois que eu falei. Então, tipo assim, a colega que tá do seu lado, ele pode colaborar com o seu trabalho e você pode colaborar com o trabalho dele. Então, tipo, alguma coisa pode se unir. Essa ideia de. Vou ficar sempre insistindo nessa fala, tipo, de colaborar, de olhar pro amiguinho, de dar match, de perceber que às vezes não tem nada a ver um trabalho com o outro, mas se você souber direcionar seu amiguinho, ele vai conseguir chegar no resultado que você quer. E eu chego num resultado de trabalho que você olha pro trabalho da Silva lá atrás, e olha agora, você fala que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque no final, na hora que você pega o meu trabalho lá que eu fiz lá com ladeira do refletivo, eu chego num resultado muito próximo disso daqui. Não próximo de imagem, mas muito próximo de raciocínio, né? Que eu queria, como que eu queria apresentar o produto. Eu não tinha dinheiro, então não podia fazer mil coisas, então eu tinha que apresentar o produto de uma forma simples, mas que tivesse imagem de moda final muito forte para chamar atenção, porque eu sou uma marca pequena e eu também não ia conseguir fazer mil conteúdos. Pode pular, Lincoln. E aí eu tinha um outro amigo também que era fotógrafo, que ele falou: "Vamos tirar foto?" Eu falei: "Olha, bem antes, eu tipo assim, uma semana antes de eu lançar a coleção, eu falei assim, eu preciso de foto do corpo, que eu não tenho, que eu não consegui fazer com outro fotógrafo." Ele falou assim: "Vamos fazer agora." Eu falei: "João, ou é agora ou nunca, bora?" "Bora." Então, tipo assim, meu amigo tinha lona, a gente foi pra Rua da São Bento, a gente tinha meia boca, um cubículo de estúdio, e a gente fez a foto. Então, tipo assim, a pessoa tinha a imagem do produto no corpo, e isso tudo, gente, pensando que, tipo, foi contatos e pouco dinheiro. Então, tipo, dá pra fazer, não é impossível. Você tem que saber direcionar as coisas para você chegar nos resultados, mas dá pra chegar. E esse resultado aqui é um resultado que, tipo, desse primeiro drop que eu fiz, acho que é um resultado que eu consegui entregar com o que eu conseguia e eu não me perdi. Então aqui eu consegui apresentar o produto de uma forma bem rasa até, porque eu podia apresentar ele melhor, com mais opções, com mais, como eu posso falar, com mais utilização nele do dia a dia, com mais perto do corpo, etc e tal. Pode pular, Nico. Aí chega no drop 2. No drop 2 eu já tô com a cabeça muito mais certeira. Eu consegui o dinheiro que eu usei na outra coleção, paguei, e o que guardou, o que sobrou eu guardei. Então logo eu consegui administrar isso, fui fazendo os trampos pra chegar. Então, tipo assim, demorou 2 anos pra gente fazer uma outra coleção, entendeu? Então, tipo assim, eu não vou fazer uma coleção em cima da outra porque eu não tenho como financeiramente lançar uma coleção em cima da outra. Não dá, é impossível. Entendeu? Então, tipo assim, não posso falar, Gabriel, você tem que lançar uma coleção do dia pra outra, porque a conta aqui tem que pagar. Tem que pagar a conta. E não dá pra mim investir na da Silva só e não pagar a conta. Tem que pagar a conta e o que sobrar, eu vou fazendo. Aí vai começando os meus raciocínios, o que vai começando as minhas experiências em diversas outras áreas, as pessoas que eu conheço, que aí eu vou juntando essas coisas. Então, tipo, essa bolsinha na boca é porque minha sobrinha tava brincando de Barbie, ela tinha uma mini bolsinha que não era essa bolsinha, que eu falei assim, pô, eu quero fazer uma coisa com essa bolsinha, tem que achar na Shopee. Fui lá na Shopee, achei a bolsinha, falei assim, pô, mano, se eu colocar essa bolsinha na boca, eu tenho um desenho no meu caderno dessa imagem com a bolsinha na boca. Então, tipo assim, antes dessa imagem nascer, há 2 anos atrás, eu já tinha o desenho dessa imagem. Então, tipo assim, essa imagem ela não nasceu do nada, ela já nasceu muito tempo atrás. Ela não chegou no dia, eu falei, eu tinha uma bolsinha na minha sobrinha, coloquei. Não. Então, tipo, deu match, entendeu? Eu vi eu já tava fazendo, eu já tinha feito uma coleção de bolsa, vi uma bolsinha pequena, falei, que da hora, e consegui fazer aquilo dali virar imagem. Então, tipo, pra começar a campanha, eu falei assim, vou colocar o Juliette nos meninos e colocar essa bolsinha na boca dele. Então, tipo, exatamente isso, tipo, fica engraçado. Uma das coisas que passam sempre para mim o feedback, para mim, dos estilistas que eu conheço, etc e tal, que são mais experientes que eu, você tem alguma coisa no seu trabalho que tem uma coisa de engraçado, entendeu? Tem uma coisa, não é nem de engraçado, é de divertido. Tem uma coisa ali que você coloca que fica divertido. Tipo, o Majin Buu, ele é divertido. O menino na laje, todo folhado de ouro, é divertido. Você tá entendendo? Uma palavra que eles pontuaram, eu fui pegando e fui destrinchando isso para chegar nesse divertido, vamos colocar assim. E o que que é divertido? É o divertido para mim, não o divertido para eles. Eles falaram divertido e eu só adaptei naquilo que eu entendi. Pode falar, amigo. Aí chega no mix de produto. Mix de produto maior. Temos já 6 produtos. Eu tenho muito mais bolsa. Agora eu já tenho uma intersecção de uma coisa agora a mais, que é a alça. Essa inserção da alça aí é uma coisa diferente.
era uma coisa que na primeira coleção eu não consegui fazer, porque era uma coisa que o sapateiro que tinha que fazer, porque eu não sei fazer. Precisa de cola, precisa da máquina dele, precisa do trabalho à mão. Então, tipo, tinha muitas coisas ali que eu não conseguia, mas eu já consegui fazer uma outra coisa nessa coleção aí, que era ter o fornecedor mais próximo de mim. Eu não precisava ir até a Zona Leste para fazer. Então, eu achei uma sapateira aqui perto de casa, que é a família inteira é de sapateiro. Então, tipo assim, ela faz todos os meus sapatos. Então, tipo, eu entrego para ela a bolsa, eu já entrego, ela já sabe como eu quero. Então, tipo assim, eu posso ir a pé até a casa dela, porque ela, Gabriel, deu um problema. Eu vou lá e resolvo. Então, tipo, eu não tenho mais gasto com condução. Então, tipo assim, eu consegui fazer, vamos dizer assim, nenhuma triangulação. É uma triangulação, vamos dizer assim. O tecido da Fox vem para mim, eu trabalho, e eu entrego para a sapateira, ela me devolve. Entendeu? O centro de tudo sou eu, mas eu consegui pegar o material, do material realizar o produto finalizar e voltar para mim para me vender. Então, tipo, consegui fazer essa triangulação. Então, a gente se conversa mesmo que eu sou o comunicador para os dois. Então, eu chego nos resultados. Resultados do quê? De retalhos também. Retalhos que eu peguei na Focus. Então, tipo assim, roupa feita de retalho do reality, bolsa feita de retalho. O que que eu consigo com retalho? Eu consigo chegar no resultado de um único produto, exclusividade, quantidade mínima. Eu não preciso fazer 10 mil produtos, então eu não perco dinheiro. Eu também não vou ganhar horrores de dinheiro, mas também não vou perder dinheiro. Então, tipo, essas bolsas, hipoteticamente, elas são caras? Hipoteticamente, porque no final se você for pagar uma bolsa na Shopee, quanto tempo que ela vai durar? A minha, eu tenho, te garanto que vai durar porque ela anda comigo. Antes de fazer uma bolsa para vender, eu uso ela. Eu faço uma piloto para me usar, para eu estragar ela todinha, para ver tudo que dá para enfiar. Então, tipo assim, se ela resistir comigo, ela vai resistir. Então, tipo, o, ca- o, o solado, ele é todo pespontado à mão. Então, tipo assim, é reforço de tênis real. Então, tipo, o raciocínio do tênis, que eu não tinha, que a minha amiga tinha, que passou para mim, eu vou lá com a sapateira, ela faz todo o pesponto à mão. Então, tipo, é um reforço à mão que eu tenho na costura, além da cola. Então, tipo, todo esse reforço, essa garantia da bolsa tá bem feita, é o que faz o teu valor da bolsa. Então, tipo, faz eu não abaixar o valor da bolsa, faz a bolsa ser esse valor. E pensar que, tipo, todos esses spikes aqui é pregado um a um. Então, tipo, essa primeira bolsa menor são 125 spikes. Então, tipo, são 125 negocinhos que eu vou batendo um por um, entendeu? Então, tipo, se eu errar, tem que tirar e fazer de novo. Então, tipo, são coisas minuciosas que você vai agregando e sabendo que já surtiu resultado. Então, tipo, o que eu fiz de miçanga lá atrás, eu trouxe de outra informação com o Spike. E trouxe o estampado na mochila para a gente não se perder. A gente vai e volta para não se perder, para inserir isso em outra textura. Pode pular, liga. Aí pode apertar nos três que vai girar tudo vídeo. Aquele meu amigo que tinha feito o 3D do logo para mim, foi o mesmo que fez a bolinha. Eu falei, pô, eu preciso fazer uma coisa que eu não vou conseguir fazer o motion de novo, né? Na mochila girando, etc e tal. Mas esse meu amigo falou assim que faz pra mim uma coisa 3D, ele deixou ali aberto. Vou testar ele de novo. Eu falei assim, eu preciso fazer uma coisa que eu fale antes de lançar, antes de mostrar a bolsa, eu falar o que que é a bolsa, o que que é a textura da bolsa. Eu falei assim, eu quero isso antes de falar com ele. Eu já direcionei tudo isso na minha cabeça do que eu queria falar com a pessoa. Eu quero que seja um círculo dentro dessa bola, dessa esfera, sei lá como que a gente pode falar. Eu quero que tenha a textura da bolsa. Então, tipo assim, eu coloquei spike na bolsa, a gente colocou a textura da bolsa do mesmo tecido e colocou o spike no tecido, na bolinha. Então, tipo assim, você viu a bolsa lá em cima e você vê a bola, você sabe que é o do mesmo material. Entendeu? Então a pessoa, ela dá match. Então, tipo, uma coisa que é divertida, ela se torna uma informação de comunicação, entendeu? E é uma coisa simples, porque eu sabia o quê? Ele não ia ter tempo para só atender a minha pessoa, porque eu já não ia pagar, ele ia fazer na parceria. Ia ser uma coisa estranha, que ele nem ele sabia como ia fazer. Ia funcionar para mim. Então, tipo, uma coisa divertida se tornou um elemento de comunicação. E eu vou duplicando esse elemento de comunicação duas vezes. Pode pular, Lincoln. Tô... Tá confuso, gente, mas na minha cabeça faz total sentido, tá? E aí eu chego com esse estilo dos produtos. Agora, o produto está muito mais, na minha cabeça, ele está muito mais bem resolvido. Eu coloco um outro material barato também, que eu acho no Brás, que é essas espumas. Então, tipo, eu uso um elemento barato para resolver o problema. E começo a perceber também resolução de problema, né?
Lembrar que você é um design de moda, se você quer ser um designer de moda, se você quer trabalhar com produtos, se você quer ter sua marca, você vai resolver problemas. E é como que você resolve os problemas que faz você chegar em resultados que você, às vezes, acha que você não consegue chegar, né? E às vezes você não saber fazer não significa que você não conhece alguém que saiba fazer ou que conhece alguém que saiba fazer. Então, tipo assim, o quanto que você consegue se articular para resolver o seu problema? Porque sentar e só reclamar do problema não resolve o problema. Tem que resolver o problema, certo? A gente olhar lá para Vista Magalu, onde começou a chover e tinha uma equipe de profissionais que eram muito mais habilitados do que eu era o novato ali, eles eram muito maiores do que eu. E a gente vê dentro de uma espuma ali jogado no isopor jogado ver um resultado para chegar numa imagem dentro de um galpão, aquilo dali é raciocínio de resolver problema. Tínhamos um problema, resolvemos o problema. É resolver problema. Tem que achar formas de resolver problema e achar pontos de apoio também para você conseguir conversar sobre esses problemas. Foi o que eu falei para vocês. Às vezes eu estou falando do processo e se prolonga a nossa conversa, é porque eu trouxe exatamente como eu resolvi os problemas, entendeu? Não só que, eu passei em Magalu e fiz essa coleção e fiz a estampa, acabou. Próximo, entendeu? Aí sai disso e resolve o problema. Pode pular, Lincoln. E aí eu chego com ela com a imagem no corpo. Aqui eu consigo resolver um problema que eu não resolvi no Drop 1. Eu consigo trazer muito mais imagem no corpo. Então a pessoa consegue ver muito mais próximo ao corpo. Ela consegue entender aonde que. Como que ela consegue usar, como que ela vai fazer, como que ela vai deixar de fazer. E aí eu chego com essa espuma que tava lá, que eu tinha acabado de comprar no Brás, e falei assim: pô, eu vi um negócio no Pinterest que o cara fez um negócio com uma espuma. Vamos ver uma brisa doida aqui? Vamos ver se essa mochila cabe? Vamos pegar uns alfinetes, vamos pegar um barbante? Pum, dá certo, entendeu? Uma brincadeira, uma coisa idiota que eu fiz a forma e deu certo. Então, tipo, isso daqui é da Silva. Isso daqui é o da Silva em questão de acessório. Isso daqui é o da Silva que você ainda consegue identificar, que você tá me vendo. Você consegue ver ainda símbolos e signos aqui de quebrada, que você consegue ver o Mizuno, você consegue ver a minha calça que eu usei lá na foto que eu fiz com ladeira. Então, tipo assim, esses elementos eles continuam ali e eu reforço eles em graus diferentes. Então, tipo, você ainda consegue ver um resquício do meu trabalho. Eu não anulo meu trabalho toda vez que eu faço um e eu anulo. Eu continuo ele. Seu trabalho também não pode ser assim. Eu fiz todo ele, acabou, não vou fazer mais nada. Agora eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. Não, seu trabalho tem que dar continuidade. Porque, tipo, você tem que lembrar que você não tá numa Dior, que nem ele faz isso, tipo assim, ele continua com o trabalho dele, ele continua com a pesquisa dele. A pesquisa dela não morre no momento ali, ela se modifica, ela se amplia, às vezes ela se afunila, às vezes ela encontra uma outra referência que resolve a solução, às vezes ela se esbarra em um fornecedor que salva o seu dia, trazendo uma outra matéria que não tinha nada a ver com o que você estava pensando, mas você conseguiu ver que aquela matéria ali, naquele momento, é o que vai dar match, é o que vai vender, é o que vai dar liga com o público, e aí você começa a dar esse grau nisso tudo. Então, tipo, nessa drop agora, eu consegui ser mais maduro, eu consegui entregar mais resultado nela no corpo que eu não tinha entregado na primeira, eu consegui entregar um produto com um outro tipo de inserção de acabamento, eu consegui resolver problemas nas outras bolsas que nessas daqui eu não tive. Então, tipo, coisas que eu fui resolvendo. E essas coisas, parece que eu tô falando de boca, mas não, eu escrevo tudo. Então, tipo, no meu caderno tá assim, deu merda. Deu merda no quê? Tá lá em vermelho, deu merda, eu tenho que escrever o que eu resolvi agora. Então, agora eu tenho um registro de como eu resolvi, eu tenho um produto na minha mão como eu resolvi, entendeu? Então eu resolvi aquela merda que deu no outro. Então, tipo, eu sei que eu tenho que me lembrar de algum jeito que deu merda. Né? Quando a gente fala em processo criativo, não é uma montoeira de imagem que você coloca assim na sua frente e fala mood board. Que lindo! Ai, eu sou muito criativo, tenho um monte de referência. Porque no momento até agora eu não coloquei um mood board pra vocês. Entendeu? Só foi processo, 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 e vocês sabem de onde que eu tô tirando, porque o mood board tá fora. E se eu quiser colocar ele imageticamente dentro de um retângulo, eu consigo colocar. Ele vai estar reduzido? Vai. Vou ter que selecionar as informações, vou, mas ele vai existir, mas não é só mood board ser criativo. Ser criativo é conseguir materializar aquilo que você está querendo fazer. Seja ele produto, seja ele imagem, seja ele em venda, seja ele em campanha, seja ele em conexão, seja ele em comunicação, seja ele em qualquer outra coisa. Você consegue resolver qualquer problema e você não vai encontrar soluções de problemas só com pessoas criativas. Às vezes é com pessoas não criativas, pessoas que não trabalham na área de criação, porque criatividade nem é na área criativa, é na área de criação. Porque criatividade todo mundo tem. Então, tipo, como você resolve esse problema? Às vezes uma pessoa que é pedreira vai conseguir resolver o seu problema e você não. Sacou? Pode pular, Lincoln, que eu já é final já. Que aí, isso também é uma outra coisa que eu queria. Eu queria que tivesse uma brisa nessa
com o corpo que a mochila tivesse sendo usada, entendeu? Como eu usaria. Então, tipo assim, realmente, a minha mochila estaria igualzinha aqui do lado direito do João, com a sacola, com fone, com carregador, com sei lá o quê, com guarda-chuva, com a marmita, com sei lá o quê, e quase caindo, entendeu? Com o do Pedro aqui no meio, tipo, exatamente isso. A blusa dentro da bolsa, a presilha, que é coisas que a gente vê no dia a dia. Tipo assim, você não vai colocar a presilha dentro da bolsa, colocar na alça. Ah, e a Diesel fez isso. A Diesel fez isso lá. A gente já faz isso daqui há 1000 anos. Se lá faz, sei lá, se lá faz. Aqui, 1000 anos. Se eu quisesse colocar um lápis aqui na cabeça, no cabelo dela, ia dar certo, porque ela ia amarrar com lápis, porque a gente já viu essa referência. Então, tipo, são mini referências que a gente sabe que funciona e a gente sabe que existe. Pode pular, Link. Aí eu acho que agora é o último. Aí eu disse, esse é o logo que gira. Que foi o logo que eu desenhei. A mão eu falei pra ele, ó, vetorizei, faz ele pra mim, vetoriza ele pra mim, faz ele girar tudo. E fez ele girar. Então, tipo assim, esse logo, mais o motion, tudo se mescla. Acho que é isso. Falei pra Ai, caramba, né? maravilhoso, Gabriel. Nossa, foi incrível, incrível, incrível. Obrigada pela sua generosidade de passar tudo isso pra gente. Foi muito, muito lindo, muito legal você falando. E parabéns pela sua trajetória, muitos anos aí, muita coisa Obrigado. boa aí no caminho da Silva.